Precisa rapidamente de dinheiro? Procura um crédito sem problemas? É simples. Ligue já para o serviço Vida Livre 808 227 227 com garantia Cofidis, o crédito por telefone. Boa noite. Nos Açores, em São Miguel, 3 pessoas morreram esta manhã quando um barco que as transportava encalhou junto à falésia da Rocha da Relva, nos arredores de Ponta Delgada. O Areia Açores, assim se chama o barco, encalhou cerca das 8 da manhã. Transportava 5 tripulantes, 2 dos quais foram transferidos para o hospital de Ponta Delgada com ferimentos ligeiros. Não são conhecidas para já as causas do acidente. Este é um assunto a que eu voltarei mais à frente neste Jornal Nacional. Para já, a atualidade continua marcada pela questão do urânio empobrecido e as eventuais consequências para as tropas portuguesas. António Guterres quis hoje passar da teoria à prática e visitou o Hospital Militar Principal em Lisboa. O Primeiro-Ministro ouviu e pôde ver de perto, ainda que muito a correr, como estão a ser feitos os rastreios aos militares em serviço nos Balcãs. O que faz o Primeiro-Ministro no Hospital Militar? É simples, tenta ver de perto como está a ser feito o rastreio a todos aqueles que estiveram nos Balcãs ao serviço do Estado português. Uma visita rápida com alguns esclarecimentos. Estimamos que se possam fazer avaliações em quantitativo na média de 200 indivíduos por dia, que para uma população estimada de 10 mil pode dar qualquer coisa como 2 meses e meio a 3 meses. É o prazo para os exames médicos que estão a ser feitos nos hospitais centrais dos 3 ramos das Forças Armadas. Análises ao sangue, radiografias e colheitas de urina são as bases do rastreio. Um processo que o Primeiro-Ministro garante não ter problemas orçamentais. António Guterres explica ainda que, para além da segurança dos militares, em causa está também a credibilidade de Portugal. Portugal é um país que tem que ter o sentido das responsabilidades. As missões de paz são missões da maior importância. As decisões políticas serão sempre fundamentadas com base nas decisões científicas e nas decisões de natureza clínica. Portugal vai continuar nos Balcãs e não suspende o uso de munições com urânio empobrecido. Para António Guterres, esta é uma decisão para ser tomada no âmbito da NATO. Mas desde já adianta que o Governo vai pedir autorização ao pai do soldado Hugo Paulino para que seja analisada de novo a autópsia do militar. Objetivo: apurar a verdade. Rastreio à parte, até ao fim do mês, o novo batalhão de militares portugueses vai partir para a Bósnia. O chefe de Estado-Maior compareceu hoje em Santa Margarida para manifestar o seu apoio às tropas. O general Martins Barrento, que recusou falar à comunicação social, assistiu a um exercício curioso. Quem não soubesse do que se tratava até poderia pensar estar perante uma manifestação contra o envio de militares portugueses para os Balcãs. Desengane-se. Não se trata de uma manife contra o envio de militares portugueses para os Balcãs. É simplesmente um exercício militar simulando a evacuação de um grupo de refugiados. As palavras de ordem, Margara é nossa, fora com os percas, são proferidas por um suposto grupo étnico diferente do protegido pelos militares portugueses. Os mesmos que ultimam os treinos para uma nova missão na Bósnia. Hoje, visitados por Martins Barrento, o chefe de Estado-Maior do Exército delegou num outro general a conversa com os jornalistas. Ainda por confirmar os efeitos do urânio empobrecido. A dúvida persiste. Eu não sei se há ou se não há casos, de facto, relativamente a esse assunto que coloca. Estamos na dúvida, estamos a assistir ao que está a passar e aguardamos, de facto, os resultados dos nossos cientistas que estão no Kosovo, em Klina, como aguardamos também por parte do Comando do Exército e acima até do próprio Comando do Exército, informações relativamente à NATO e outras organizações que têm responsabilidades no teatro de operações. Eu sou mais interessado. Eu comando homens, não comando rostos nem papéis, comando homens de coração, portugueses. O desabafo do comandante do agrupamento denominado ECO, o batalhão português que segue para a Bósnia, 323 militares, incluindo 8 mulheres. Uma missão de 6 meses, reforçada com equipamento face aos riscos, entretanto revelados. Na bagagem, mais aparelhos para medir as radiações, fatos e máscaras, material por si só insuficiente para garantir segurança. Se houver radiação e a dúvida científica persiste, não é isto que me garante a proteção. Os técnicos nucleares que eu vi ontem na televisão
usa um fato, tem que o deitar fora, porque a seguir ele fica inoperacional. A mensagem é, a mãe do rapaz vir-me com a máscara e diz assim, o meu filho está seguro. Não é verdade, não há ameaças dessas, eu não vi, em termos militares, em termos científicos, não posso contestar porque eu não sou um cientista. Ao todo são então 323 os voluntários portugueses que vão partir para a Bósnia no final do mês. Sentem naturalmente alguma preocupação, mas garantem que vão de livre vontade. É uma questão de comando, de princípio, que os nossos soldados são confrontados com o seguinte: da nossa parte, não há coação, há explicação daquilo que podemos explicar, por forma a que o soldado seja livre, em qualquer momento, de poder desistir da missão. Se eu tenho noção dos riscos que corre... Está preocupado? Não. Não estou preocupado porque o meu objetivo é cumprir uma missão e é para lá que vou para cumprir uma missão. Pressões não tenho sofrido, mas há uma preocupação por parte dos familiares e amigos. O que é que tem dito? Tenho dito que não há problema, não é bem aquilo que se ouve ou vê pelos meios de comunicação social. Tiveram algum treino suplementar agora, desta vez? Sim, com certeza temos vindo a ter maior treino da parte nuclear, biológica e química. Sabe dos riscos que corre? Quais riscos? Os riscos em relação à radioatividade, por exemplo? Ainda não está nada provado e também estou à espera de fazer os exames médicos. Entretanto, até lá, vamos aguardar. Tem estado sob alguma pressão, quer da parte da sua família, quer daqui, para ir ou para não ir? Não. Ai, de livre vontade? Com certeza. Sou voluntário para cumprir a missão. Dizem-se voluntários e, apesar das fortes pressões na opinião pública e mesmo na família, estão a caminho da Bósnia. 323 militares. Margarida Martins, a TVI, no campo militar de Santa Margarida. E enquanto alguns voluntários portugueses se preparam para partir, outros regressam a Portugal. Ao aeroporto de Figo Maduro deverão estar a chegar dentro de momentos 10 militares portugueses que regressam precisamente da Bósnia. Boa noite, Ana Leal. Boa noite, Pedro. Eu lamento dizer que estamos limitados a esta sala, uma espécie de sala VIP. Eu sei que já se encontram alguns familiares dos militares que, entretanto, irão chegar aqui ao aeroporto de Figo Maduro, mas a Força Aérea não permitiu, não nos deu a possibilidade de falarmos para já com esses mesmos familiares. Sei que o C-130 deve estar a chegar dentro de aproximadamente meia hora, na melhor das hipóteses, e a C-130 transporta precisamente 10 militares que estiveram durante 6 meses na Bósnia. O grosso do contingente começará a chegar só a partir do dia 19 e até ao final do mês pensa-se que chegarão a Lisboa 323 militares. Quanto a estes 10 militares que deverão estar a chegar a qualquer momento, conseguimos apurar que eles vão, só na próxima semana, começar a fazer os testes para apurar eventuais efeitos de radioatividade. Muito bem, Ana Leal, em direto do Figo Maduro. É uma situação que vamos continuar a acompanhar neste jornal e voltaremos a entrar em direto então com a Ana Leal. Miguel, boa noite. Boa noite, Pedro. Os militares portugueses deverão partir para a Bósnia? Deverão continuar? Eles são voluntários, sabem ao que vão e, aliás, é reconfortante tê-los ouvido nesta reportagem e constatar que os que vão partir, ou seja, os que de facto vão estar expostos a um eventual risco, são os únicos portugueses que parecem manter-se calmos e conscientes no meio de um ambiente de histeria que, entre outros, tem contagiado várias pessoas, tem levado quase todos os protagonistas políticos a cometer as neiras. Mas tens olhado para esta questão como uma questão de histeria? Não, eu acho que há um ambiente de histeria. Há um ambiente de histeria que é prematuro, porque ainda não se estabeleceu a relação causa e efeito entre os bombardeamentos com urânio empobrecido e a existência de leucemias. Neste momento, e no que respeita a Portugal, nós temos um caso de leucemia entre 10 mil soldados que passaram pela Bósnia, o que é perfeitamente compatível com as estatísticas de uma população civil que jamais estivesse exposta a qualquer risco. Portanto, nós estamos aquém, muito aquém ainda do número normal. Portanto, tudo o que seja dito a partir daqui é totalmente especulativo. Eu acho que nós devemos continuar a ir para a Bósnia. Eu fui violentamente contra a participação de Portugal no Kosovo, mas acho que uma vez que o Governo e a Assembleia tomaram a decisão política de irmos para o Kosovo, agora temos a obrigação de ficar lá e não desertar unilateralmente, como pretende o líder da oposição. Porque isso é que é totalmente impensável. Quer dizer, é impensável que nós nos venhamos embora ao arrepio dos restantes parceiros da NATO. A decisão tem que ser de todos, não pode ser só de Portugal. E é ainda mais impensável deixar os que lá estão em
missão, prolongar a sua missão para que não vão outros, quer dizer, que seria castigar os que lá estão. Portanto, eu acho que neste momento este ambiente que eu considero de alguma estaria é totalmente prematuro e não leva a nenhuma solução eficaz. Nós temos que esperar pelos resultados da missão científica, temos que esperar pelo resultado dos rastreios que está a ser feito aos soldados e só a partir daí é que de facto se podem tirar conclusões. Muito bem, Miguel, já voltaremos a falar também sobre esta questão. Para já, continuo com a questão do Kosovo. Foi uma visita relâmpago. Os ministros da Defesa, da Administração Interna e da Ciência e Tecnologia estiveram no Kosovo numa tentativa de tranquilizar as tropas em relação aos efeitos nocivos do urânio empobrecido. Castro Caldas garantiu à TVI que nunca foi avisado pela NATO da utilização de urânio empobrecido nas munições. O ministro da Defesa foi surpreendido pela notícia através do seu homólogo italiano. Kosovo em 24 horas. Os ministros estiveram em Kline para confirmar que todas as medidas de precaução contra os efeitos nocivos do urânio empobrecido estão a ser tomadas. Castro Caldas quer ser o primeiro a conhecer o resultado dos testes que os cientistas estão a fazer no local, porque até agora este foi um segredo muito bem guardado na NATO. Eu soube isso pela voz do próprio ministro Mattarella no dia 21 de dezembro, que me comunicou isso. O problema que se põe é que, porventura, na guerra da Bósnia, não foi considerado como relevante, por parte de quem utilizou essas munições de urânio empobrecido em bombardeamentos na área de proteção de Sarajevo, nos 32 quilómetros, porventura também não teríamos os conhecimentos científicos que hoje temos, visto que isso ter-se-á passado em 1994, 1995. O problema fundamental e a razão por que é preciso fazer essa amostragem é porque o problema fundamental neste momento não consiste na radioatividade externa. Consiste na possibilidade, embora remota, na possibilidade de alguém ter inalado ou ingerido algumas quantidades, mesmo que muito pequenas, de substâncias derivadas do urânio, ou outras pesadas que estejam dentro do organismo. O ministro da Administração Interna seguiu para Perth, onde estão os elementos da PSP. Amanhã, os 3 ministros portugueses seguem até à Bósnia para tranquilizar os militares que estão no terreno. E ainda no Kosovo, ao 4º dia da missão de peritos portugueses, que recolhem amostras de solo em busca de eventuais radiações, pouco mudou na vida dos militares portugueses estacionados na região. A exceção é que agora os soldados portugueses são diariamente sujeitos a testes de despistagem. No Kosovo, a reportagem é dos enviados da TVI, Carmen Marques e Gonçalo Prego. As dúvidas sobre o urânio empobrecido não alteraram o dia-a-dia dos 295 militares do agrupamento Delta. Têm a seu cargo a zona de Kline. Uma das missões que faz parte do dia-a-dia dos soldados portugueses é o controle de viaturas e pessoas. Objetivo: detectar armas e droga. O contingente português divide a sua atividade de uma forma multifacetada. Portanto, não só desenvolve atividade operacional, garantindo ou contribuindo para a manutenção de um ambiente de segurança, geral de segurança, patrulhando, fazendo controlos aleatórios de viaturas e de pessoas, fazendo buscas quando a situação o exige, mas para além disso desenvolve também uma atividade que é extraordinariamente importante no apoio às populações, seja por intermédio da distribuição de géneros alimentares, de roupas, de determinado tipo de utensílios domésticos, como sejam fogões. Graças aos militares portugueses, a vida em Kline está a regressar lentamente à normalidade. Mas a verdade é que a paz por estas bandas também pode acabar de um minuto para o outro. Lá para março esperam-se dias difíceis, quando a NATO tentar realojar a população sérvia que os albaneses escorraçaram de Kline. Nesta altura há apenas 3 cidadãos sérvios em toda a região, guardados 24 sobre 24 horas pelos militares portugueses. Sérvios, temos só aquelas 3 freiras que hoje teve, penso eu, a ocasião de ver no mosteiro. Portanto, não temos neste momento ainda uma presença de uma étnica sérvia que seja preocupante em termos de segurança. Está, no entanto, previsto mais para o futuro o realojamento de comunidades sérvias. E afinal, a polémica à volta do urânio empobrecido alterou qualquer coisa na vida dos militares portugueses em Kline. Agora, cada vez que uma patrulha regressa ao quartel, os soldados têm que ir diretamente à tenda dos técnicos do Instituto Tecnológico Nuclear
para testes de despistagem. Desde que estalou a polémica do urânio empobrecido, os militares no aquartelamento de Clina não perdem pitada dos telejornais dos 3 canais portugueses que recebem aqui através de satélite. Os telefones também não param de tocar. Do outro lado estão quase sempre familiares preocupados. No aquartelamento de Clina para a TVI, Gonçalo Prego e Carmen Marques. Em Bruxelas, a questão do urânio empobrecido domina também as atenções. A Comissão Europeia nomeou um grupo de peritos para investigar e elaborar um relatório sobre os efeitos do urânio empobrecido no Kosovo e na Bósnia. Este documento, que será divulgado em fevereiro próximo, será decisivo para a continuidade dos militares presentes no território. As explosões da discórdia numa guerra que nunca foi muito clara, anos depois e a quilómetros de distância do Kosovo, os líderes europeus sofrem agora as consequências de algo que não sabiam. E como cientificamente continua também por provar o efeito do urânio empobrecido na saúde humana, as saídas vão todas direcionadas, agora tardiamente, para a criação de comissões técnicas. E foi isto justamente que Bruxelas acabou de decidir. A Comissão criou um grupo de peritos científicos para fornecerem uma opinião também científica sobre potenciais riscos na saúde, na utilização de munições de urânio empobrecido, isto baseando-se em todas as informações disponíveis. Uma vez mais, a União Europeia fica arredada do palco onde se decidem os grandes acontecimentos internacionais. Para além desta equipa de peritos que vai analisar no terreno os efeitos das bombas de urânio empobrecido, pouco ou mesmo nada a NATO deixou que os seus parceiros europeus pudessem fazer sobre este complicado problema. Assim é com enorme expectativa que se aguarda amanhã, aqui em Bruxelas, a primeira reunião da NATO depois desta crise das bombas de urânio. Thierry Fontaine, no Robbie Amorim, TVI, Bruxelas. A verdade é que se mantêm as dúvidas quanto às implicações do urânio empobrecido. O novo administrador das Nações Unidas para o Kosovo foi hoje a Berlim reiterar que ainda não foi estabelecida qualquer ligação científica entre o uso de munições com urânio empobrecido e o desenvolvimento de doenças como a leucemia. A polémica do urânio empobrecido foi o tema do encontro hoje em Berlim entre Hans Ekrup e Joschka Fischer. O novo administrador da ONU para o Kosovo e o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão analisaram os perigos do urânio empobrecido para soldados e civis no Kosovo. No final, o administrador da ONU disse que os dados disponíveis ainda não são concludentes. As you know, WHO is looking into this and they're preparing a report. Up to now, it has not been established that there is any linkage, but WHO is looking into it, and of course in Kosovo the necessary measures will be taken if there is any linkage between depleted uranium and leukemia. Do lado do governo alemão, Fischer espera recolher uma informação mais completa sobre o assunto antes de decidir abandonar o uso de munições com urânio empobrecido. O chefe da diplomacia alemã acrescenta que, enquanto o assunto não for esclarecido, serão tomadas medidas de precaução quer para soldados, quer para os civis no Kosovo. Mas enquanto os técnicos tardam em achar uma explicação para o síndrome dos Balcãs, soldados de vários países europeus morrem de leucemia. É o caso de Alan Norris, soldado britânico que serviu no Kosovo. A sua mãe não se conforma. An inquiry. Find out how many of our lads are ill and what can be done to stop them becoming ill. And should we be sending them out there? A polémica do urânio empobrecido já chegou ao Parlamento Britânico. Numa primeira fase, o governo Tony Blair não acreditou nos riscos. Agora já admite fazer um rastreio na base do mais vale prevenir do que remediar. Para o soldado Norris e outros que já apresentam sintomas de leucemia, o rastreio chega tarde demais. Este é um receio que tem estado a alastrar-se para toda a Europa. Quer dizer, se bem que neste momento ninguém possa estabelecer de facto uma relação entre o uso do urânio empobrecido e a existência de casos de leucemia, o que não há dúvida é que parece que havia dúvidas, passa o pleonasmo, ou seja, mesmo o próprio contingente português que avançou para o Kosovo ia com instruções para não comer nem beber água local e alimentos locais. Ora, se iam com estas instruções é porque temiam que alguma coisa pudesse estar radioativo. E nesse sentido, aqui o problema é que a NATO decidiu ao contrário, ou seja, decidiu usar estas munições antes de saber se elas causavam mal. Na dúvida, deveria ter
não utilizado estas munições. Aliás, é preciso que se diga que o urânio empobrecido serve essencialmente para aumentar a capacidade de perfuração dos projéteis. Portanto, é uma arma, acrescenta ao valor de destruição da arma. E, nesse sentido, seria o cúmulo de absurdo se esta missão no Kosovo, levada a efeito por razões humanitárias, pelo menos era a versão oficial, acabasse por causar os maiores danos às populações locais. Porque nós não será esse o grande problema da NATO nesta altura? Bem, não, o grande problema da NATO nesta altura é prestar explicações aos governos que estiveram envolvidos na operação e que têm homens no terreno. E que tiveram homens no terreno, porque é preciso lembrar que os Estados Unidos, que foi quem comandou toda a operação, quer do ponto de vista político, quer diplomático, quer militar, não tiveram homens no terreno. Bombardearam, usaram unicamente a Força Aérea. Portanto, se neste momento se chega à conclusão que os Estados Unidos armadilharam os seus parceiros europeus, eu penso que a NATO vai entrar numa grave crise. Agora, há uma coisa também que tem passado despercebida, é que todos os governos europeus estão preocupadíssimos com os seus soldados, o que é inteiramente legítimo e adequado, mas ninguém parece estar preocupado com o resultado para as populações civis do Kosovo, as tais que iam ser libertas. Essa é outra questão, de facto. A guerra foi por razões humanitárias, mas ao que parece poderá ter consequências graves para a própria população. Bom, eles dizem que a guerra foi por razões humanitárias. Eu sempre discordei dessa versão. E seria, de facto, o cúmulo da ironia que se agora o humanismo que levou a NATO a despejar tantas bombas e a destruir todas as infraestruturas económicas e civis da Iugoslávia, porque foi uma guerra de militares contra civis, é bom recordá-lo, seria o cúmulo da ironia se agora se descobrisse que se contaminou todas as áreas a libertar e as populações a libertar. Seriam mais danos colaterais. Sim, mais danos colaterais e muitos danos colaterais. Penso que no centro da questão está também agora saber se é legítimo ou não continuar a usar este tipo de munições. Neste momento parece que o bom senso, pelo menos, aconselhava a abandoná-las até ter resultados científicos sobre os seus efeitos. Muito bem. Nesta altura, António Abreu está a esclarecer o futuro da sua candidatura à presidência da República. Está na sede do PCP e, como ele está também, a Ana Sofia Vinhas. É para lá que vamos. Boa noite, Ana. Boa noite. António Abreu acabou de entrar nesta sala aplaudido. Vamos ouvir agora as palavras de António Abreu. Com a minha participação e opinião, examinou o percurso e desenvolvimento da campanha eleitoral. Apesar de ter partido de uma situação em que o Partido Comunista Português tinha que dar resposta a outras importantes e exigentes tarefas, e num quadro em que a nossa candidatura foi sujeita a esforços para a sua descredibilização, a campanha gerou progressivo entusiasmo e criou grandes expectativas em relação a muitas pessoas que entenderam que se deveria defender um outro desempenho para a Presidência da República. Tal como sempre afirmei, a decisão sobre a ida às urnas seria assumida nesta reunião. Foi o que aconteceu. Quero neste momento informar os portugueses que a decisão tomada é a de ida às urnas no próximo dia 14. António Abreu acaba de surpreender, afinal a tradição ainda é o que era no Partido Comunista Português. António Abreu promete ir às urnas no próximo dia 14 de janeiro. Neste momento a sala do hotel em frente à sede do Partido Comunista, todos aqueles comunistas que participaram no Comitê Central aplaudem a confirmação de António Abreu, que vai até às urnas no próximo domingo. O discurso vai continuar, nós vamos continuar a acompanhar. António Abreu vai agora provavelmente justificar porque é que tomou esta decisão. Com esta decisão, queremos assegurar a presença no momento do voto dos ideais, das propostas e dos valores de esquerda que apresentámos durante a campanha. Com esta decisão, queremos contribuir para uma mais alargada participação cívica e eleitoral e para dar corpo e voz à exigência de um novo mandato presidencial ativamente vinculado aos valores e ao projeto constitucional e dotado de efetiva independência e espírito crítico em relação ao governo. Com esta decisão, os trabalhadores e o povo português encontrarão uma opção de voto que garanta a defesa dos seus interesses e aspirações por uma vida melhor, mais justa e por um Portugal de progresso. Apelo a todos os militantes, a todos os apoiantes da minha candidatura,
para que não faltem no dia 14 com o seu voto e para que participem ativamente nas próximas iniciativas de campanha. Dr. António Abreu, em direto para a TVI. Neste momento, o candidato é aplaudido uma vez mais. Senhores jornalistas, vamos tentar agora então falar com o candidato com o apoio do Partido Comunista às eleições presidenciais do próximo dia 14 de janeiro. Neste momento, António Abreu continua a ser aplaudido. António Abreu garantiu também que vai mesmo até ao fim, nesta corrida a Belém. Miguel, acabou por ser uma decisão quase inesperada, face àquilo que se falava ultimamente na atualidade. Eu penso que foi inesperada até ontem. Ontem começou a haver alguns indícios ou alguns sinais de que o PCP poderia rever a sua posição, porque eu pessoalmente não tenho dúvidas que até ontem a ideia era de facto desistir, e foi a ideia inicial do partido. Aliás, de uma tradição que só foi interrompida em 79, quando Carlos Brito foi às urnas e foi esmagado vendo o seu eleitorado fugir para o Hotel Saraiva de Carvalho. Desde aí o PCP habituou-nos a fazer sempre uma falsa candidatura presidencial. Mas eu penso que ontem começou a haver alguns indícios, algumas manifestações dentro do próprio partido e algumas frases ambíguas do próprio candidato que, apesar de tudo, apontavam de alguma maneira para esta possibilidade. Eu penso que foi uma decisão inteligente e foi uma decisão honesta do partido, porque, falando com toda a franqueza, acho que o partido só se desvalorizava a si próprio e só se descaracterizava se cada vez que há uma eleição presidencial avança com um falso candidato. Quer dizer, se a ideia era desistir para apoiar Jorge Sampaio, mais valia ter-no feito desde o início. Penso também que é uma decisão que tem alguma leitura estratégica, porque neste momento, e como se viu até durante a campanha, o Partido Comunista tem algum medo do crescente influência do Bloco de Esquerda. E desistindo da candidatura, ficando Fernando Rosas sozinho à esquerda com Garcia Pereira, que enfim tem um eleitorado marginal, havia a possibilidade de algum eleitorado do partido se deslocar para Fernando Rosas, e isso teria certamente consequências políticas para o partido no futuro. Mas se Fernando Rosas tiver um resultado ainda melhor que António Abreu, isso não é mais marcante para o próprio Partido Comunista? Não, Fernando Rosas não terá certamente, eu não me chamo Miguel Sousa Tavares, um resultado melhor que António Abreu. Fica aqui então a aposta. A saúde pública corre perigo na região da Guarda. Os altos níveis de radioatividade poderão estar relacionados com os cancros de estômago, que nesta região é 3 vezes superior à média nacional. As minas de urânio do distrito estão abandonadas e há quem diga que os efeitos são mais nefastos que os do urânio empobrecido usado no Kosovo. O urânio anda esquecido no distrito da Guarda. Dezenas de minas defuntas fazem aumentar os níveis de radioatividade que estão longe de estar controlados. Atingimos aqui 0,5 milirems, quer isto dizer que atingimos o limiar de valores teoricamente admissíveis. Esta é uma zona de risco. A utilização da água das minas para regar campos agrícolas com pastos para animais pode trazer por via alimentar danos irreparáveis para a saúde das populações. Quando nós temos tantas queixas como fadigas crónicas, dores musculares, dores de cabeça, perdas de memória, depressão, problemas gastrointestinais variados, problemas sexuais, filhos com malformações, quantos destes quadros não serão devidos, eventualmente, a radiações do urânio? Mas este problema pode ainda ser potenciado. A TVI sabe que muitas destas águas são drenadas diretamente para o Rio Mondego. Numa altura em que se fala do urânio empobrecido, há quem pense que o urânio abandonado por diversas zonas do centro do país provoca efeitos mais adversos. Nós estamos aqui em cima de urânio natural, muito mais radioativo do que esse que hoje é apregoado de empobrecido e, como tal, menos funesto. Importa correlacionar as doenças, estas doenças desde o cancro do estômago até às leucemias, a linfomas. Um urânio votado ao abandono e esquecimento que protagoniza efeitos imprevisíveis. A riqueza de outros tempos deu agora em miséria ambiental. Portugal tem cerca de 3 milhões de toneladas de materiais radioativos resultantes da exploração de 55 anos das minas de urânio. O presidente da Empresa Nacional de Urânio garante que se o plano de recuperação ambiental não for posto em prática, no futuro pode estar em causa a saúde pública. Para já garante, estas minas desativadas só são nocivas se as populações forem imprudentes. Da exploração de 57 minas de urânio durante 55 anos, Portugal herdou cerca de 3 milhões de toneladas de materiais radioativos e 8 milhões de toneladas de escombros também com potencial radioativo. Uma pequeníssima percentagem de radioatividade em relação a outros países, mas que tem de ser acautelada para não constituir perigo para a saúde pública.
ao longo de dezenas de anos, se estes materiais forem atravessados por águas ácidas e se forem percolando os terrenos e forem sendo depositados em terrenos onde se produzem produtos vegetais e que vão parar a aquíferos, nessa altura sim, estes elementos radiativos, são elementos radiativos porque emitem radiação através dos decaimentos, esses elementos radiativos podem entrar na cadeia alimentar e podem passar a ser fonte de radiação interna. Para já, estes materiais radioativos só são perigosos se as populações não tiverem cuidado. Todos os sítios onde nós temos algum risco de minérios pobres, ou cortas abertas, ou areias contaminadas, ou as águas mais eventualmente contaminadas, estão cercados por arame farpado, com cartaz a dizer lá não entra. O que acontece, infelizmente, a população não acredita. E há muitos sítios, por exemplo, com águas, que de facto as águas são boas, mas nós não podemos garantir que estejam em condições de ser utilizadas. Vão lá, tiram de noite as cercas. Porquê? Por três motivos. Ou vão buscar águas, ou vão buscar areias, ou vão para colocar lixos. Portanto, temos imensos sítios onde as vedações que nós pomos são destruídas. A Empresa Nacional do Urânio está a fazer um estudo para pôr em prática um plano de recuperação ambiental destas 57 minas, todas já desativadas. Falta apenas o dinheiro. Estamos a falar na ordem de 18 a 10 milhões. Mas tudo depende daquilo... Qual é a receptividade do Governo para... O Governo compreende que neste caso está em causa. Não, o Governo tem compreendido que está em causa a saúde pública. E, portanto, encara até o problema das minas de urânio de uma forma distinta das outras minas, por entender que há um certo risco que vamos cá resolver esse problema. Os casos prioritários deverão ser a Urgeiriça, Quinta do Bispo, Cunha Baixa e Bica. O plano de recuperação ambiental deverá ser posto em prática dentro de um ano. Regressa agora à questão do urânio empobrecido na Bósnia e no Kosovo. Para já surge a notícia de mais um caso de um militar português doente, depois de ter estado nos Balcãs. Chama-se Jorge Farias, esteve na Bósnia em 1997 e depois de regressar foi vítima de um tumor na tiroide. Jorge Farias está nos estúdios do Porto. Boa noite. Muito boa noite. Jorge, acha que esse tumor de que o Jorge sofre foi consequência da sua estada na Bósnia? Sim, isto neste momento gostava eu de ter essa certeza, por isso é que estou cá. Isso e as minhas preocupações derivam porque, na altura, eu tive diversos problemas, porque logo a seguir eu tive um tumor de tiroide que não tinha tido nada até essa data. Jorge, permita-me interrompê-lo. Na altura quando? Quando regressou da Bósnia ou quando ainda estava na Bósnia? Cerca de 5 meses depois de regressar da Bósnia. Comecei a sentir diversos problemas de saúde, inclusive foi-me detectado um tumor da tiroide, que inclusive mesmo hoje em dia estou dependente de um medicamento, do Letter. Nós, durante o período de estadia na Bósnia, eu consumi alimentos derivados das populações, inclusive água. Tomava banho de água que não sabia sequer se estava controlada. Ainda hoje não sei se tinha sido feito algum exame. Jorge, mas diga-me uma coisa. Não tinha instruções e recomendações para não o fazer? Para não comer essa alimentação ser genuinamente portuguesa e ter algum cuidado com a água que estava a consumir? Exatamente. De início havia alguma preocupação e foi-nos transmitida alguma informação, mas repara, nós tínhamos 1 litro de água para 4 dias, por isso havia necessidade de procurar água ou de encontrar sítios onde pudéssemos viver e coisas do género. As condições eram completamente lastimáveis. E nesta altura como é que o Jorge se sente? Eu desde que tive esse tumor nunca mais fui o mesmo, mesmo em termos de saúde, cansaços, nível psicológico, constantes depressões, não consigo dormir variadas vezes, acordo sobressaltado. O meu sistema imunitário, a partir daí, eu estou muito fragilizado, tenho variedíssimos problemas, tenho várias constipações durante o ano e sinto mesmo constantemente em baixo com variedíssimos problemas de todo o género. E já foi rastreado? Ainda não fui rastreado. Hoje tentei entrar em contacto com alguém para fazer essa marcação, mas não consegui. E também fiquei mais preocupado ainda quando ontem, numa entrevista, um médico, penso eu, do Hospital de Coimbra, me informou que os tumores de tiroide estão relacionados com radioatividade. E na altura, quando eu fui operado, o médico de serviço disse-me que me tinha operado,
disse-me que eu tinha uma coisa fora de normal, que o meu tumor era fora de normal, daí advém a minha preocupação e o meu estado de saúde a partir desse momento. Não tem tido, por enquanto, qualquer contacto com as estruturas militares? Não, nenhum. Porquê é que não tomou essa iniciativa? Eu ia tomar de imediato. Ontem, quando soube desses pormenores, tentei ligar para o Hospital Militar para tentar marcar esse rastreio e a partir de hoje irei ter mais atenção. Já falei com o meu médico e irei fazer um exame, se for possível, nas instituições militares e numa clínica privada. Muito bem, Jorge Faria, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Nacional. É mais um caso, então, que fica por esclarecer. Toda a polémica em volta do urânio empobrecido já levou à constituição de uma associação de pais e familiares de militares destacados nos Balcãs e que pretendem a suspensão da missão portuguesa na região. Uma associação que hoje vai reunir em Paranhos, no Porto, e é lá que está o jornalista Vítor Pinto. Boa noite, Vítor. Boa noite. De facto, vai ser nesta sala que se vão encontrar alguns amigos e familiares dos militares que estão destacados nos Balcãs. É uma primeira reunião, não se sabe exatamente quantas pessoas vão comparecer por volta das 9h30 para debaterem exatamente esse problema, que é a questão de saber se se deve ou não suspender as missões de paz nos Balcãs. Eu vou falar com o Dr. Luís Filipe Guerra, ele é o representante das famílias. Que significado é que tem esta reunião? Bom, é uma reunião que tem o seu lado constitutivo, por um lado, na medida em que é a primeira reunião, como já frisou, e é também uma reunião organizativa, uma reunião com um conteúdo prático, já que o que queremos é delinear um plano de ação que sirva para tornar efetiva a pressão sobre as autoridades militares e políticas, no sentido de realmente ser suspensa a participação portuguesa nas missões nos Balcãs. Estão dispostos a outro tipo de lutas? Sei que está prevista uma manifestação para dia 13, sábado, que é o início da 2001, Capital Europeia da Cultura. Essa é uma das propostas que realmente vai estar sobre a mesa e que vamos apresentar às pessoas que vierem à reunião esta noite, porque achamos que é uma oportunidade que não se deve perder, do sentido de fazer ouvir a preocupação e a indignação dos familiares e amigos desses soldados. Conta com muita gente hoje aqui? É um bocado imprevisível, eu penso que no mínimo seremos algumas dezenas, mas é evidente que na medida em que as pessoas sentirem que é possível e é significativo reunirem-se neste âmbito esta noite, poderá crescer a um número bastante maior. Muito obrigado por ter estado em direto na TVI. O advogado Luís Filipe Guerra é o representante das famílias que vão reunir-se nesta sala daqui a sensivelmente uma hora para debater exatamente esses problemas relacionados com novos envios para a Península Balcânica. De resto, o que eles pedem é que se faça um diagnóstico completo para que se acabem com os rumores, se é que são rumores, ou acerca do estado de saúde dos soldados que estiveram nos Balcãs, e os casos têm vindo ao público dia a dia. Eles pretendem que primeiro se diagnostique absolutamente e se tirem todas as dúvidas do ponto de vista científico, para que depois se possam retomar essas missões de peacekeeping nos Balcãs. Pedro. Vítor Pinto, em direto de Paranhos. E apesar de António Guterres dar luz verde para averiguar toda a verdade sobre o caso do urânio empobrecido, os socialistas rejeitaram hoje a proposta do PP para a criação de uma comissão de inquérito parlamentar. A proposta nunca foi pacífica. O PCP e o PS, que também querem conhecer a verdade, consideram que a Comissão de Defesa pode ter outras funções. Além disso, a proposta do PP, anunciada domingo por Paulo Portas e que devia ser conhecida antes da reunião de líderes de hoje, chegou meia hora depois da reunião ter começado. Paris-Dakar, piloto português operado em Las Palmas, pé esquerdo foi parcialmente amputado. Regressa à notícia de abertura deste Jornal Nacional. 3 mortes e 2 feridos ligeiros é o balanço de mais uma tragédia nos mares dos Açores. O navio Areia-Mar, da tripulação cabo-verdiana, naufragou hoje ao início da manhã. As operações de salvamento e resgate das vítimas prolongaram-se quase até ao final da tarde. Eram cerca das 8h25 da manhã quando o navio Areia-Mar, um extrator de areia, encalhou ao largo da costa de Ponta Delgada, junto à Nordela. A gente ia navegar por lá, íamos atrás do outro, e na altura a gente olhou assim para o lado e viu o navio entrar por terra dentro. O que é que acha que aconteceu para isso ter acontecido? O que eu acho foi alguma coisa que deu no comandante, porque a gente tentámos ir comunicar com ele, tentámos e nunca nos respondeu. Que eu acho que foi alguma coisa que no comandante, como diz o homem que estava de coração, alguma coisa que deu nele, tentámos ir comunicar, nunca nos atendeu. E depois o que é que viu?
Não vi mais nada. Vi o navio de terra dentro e vi os tripulantes do lado de bordo a tentar lançar a balsa para o mar. E depois nunca mais vimos mais ninguém. De imediato, bombeiros, polícia e capitania do Porto deram início às operações de salvamento dos 5 tripulantes. Cerca das 8h25 da manhã foi informado que o navio de dragagem de areias de inspeção, havia naufragado, encalhado junto à Rocha da Relva. Após o que nós desenvolvemos todas as coisas possíveis na tentativa de salvamento pessoal, soube passados momentos que havia 2 sobreviventes junto à rocha, que foram recolhidos de seguida 2 corpos que estavam a flutuar e que havia um outro terceiro elemento desaparecido. Eram todos marinheiros experientes? Sim, todos marinheiros experientes e o comandante do navio, inclusivamente um homem extremamente experiente, extremamente calmo, muito batido no mar, oficial da Marinha Mercante. O que é que pensa que poderá ter levado a esse incidente? Ou grave avaria técnica, ou mesmo alguma coisa pessoal que eu tenha levado a fazer isto. 2 sobreviveram, mas os restantes não tiveram a mesma sorte. Só às 16 horas, o último corpo foi retirado das águas. Gabriel Fortes e Francisco Brito foram os únicos sobreviventes da tripulação cabo-verdiana do Areia Mar. A TVI foi recolher os seus testemunhos. Gilberto Fortes e Francisco Brito foram os 2 sobreviventes da tripulação cabo-verdiana do Areia Mar. O primeiro encontra-se sob observação no Hospital de Ponta Delgada e o segundo já teve alta. Osvaldo Lopes, o comandante António e o operador de máquinas, também ele de nome António, acabaram por sucumbir em mais esta tragédia marítima açoriana. Eu tenho as pernas foladas e uma dor que eu tenho na costa. Mas um médico disse lá para tarde e vou sair. Já trabalha no mar há quantos anos? Aqui no Ponta Delgada há 25 anos. Há 25 anos. E nunca lhe tinha apanhado nenhum susto? Não, nunca. Já apanhei, mas umas coisas poucas. Umas coisas como nas flores. A Princesa Alice já apanhei, mas é pouco, com o Dionel. Mas é pouco. Mas isto aqui que foi mais susto. Susto e fiquei... A gente não vimos nossos companheiros quando caiu no mar. Não vimos. Cada um espalhou para o lugar, um para um lado, outro para o outro. Você, quando caiu na água, nunca mais viu ninguém? Não, eu estive junto com o comandante. E aí você tirou-se à água? A gente tirou-se à água, a gente todos. O comandante ficou para o último. O homem estava lá a chorar dentro do navio. A gente estava gritando dentro do mar para soltar para cair na água também, porque não foi ali. O barco já estava tudo tumbado de lado. Era só isso, a gente não dá mais razão de nada. E eu, a pé das pedras, fui 2 rapazes de Santa Clara, porque davam as mãos, se não dava as mãos, eu morria no meio das pedras. Como o mar era muito alto, trazia os tumbolados no meio das pedras, levava-te, não trazia. Eu não tinha força nas pernas, não tinha força, eu estava cheio de frio. Regresso agora à questão das presidenciais. António Abreu vai continuar na corrida a Belém até ao fim. É uma decisão tomada há momentos pelo Comitê Central. É lá que está Ana Sofia Vinhas com o próprio candidato António Abreu. Boa noite, Ana. Boa noite uma vez mais. E a minha primeira questão desde já, boa noite para si também, ficou surpreendido com esta decisão do Comitê Central ou não? Não fiquei, participei nela. Foi uma reunião onde avaliámos... Houve consenso nesta continuação da sua candidatura? Houve consenso na reunião e terminou com aplausos. Aliás, como aquilo que aconteceu quando na reunião do Comitê Central que decidiu a minha candidatura. Aqui na sua mensagem, logo inicial, a sua mensagem foi muito clara. Vou até ao final, ou seja, o senhor vai até ao final. Isto não é um sinal de fraqueza da sua candidatura? Não, pelo contrário. Ir até ao final nestas circunstâncias, digamos, de uma luta que é tão exigente, não é um sinal de fraqueza, antes pelo contrário. E, aliás, nestes últimos dias têm sido muitas as pessoas que, no decurso das ações de campanha, e os próprios jornalistas tiveram a oportunidade de testemunhar isso, fizeram questão de vir ter comigo, de me colocar a questão, vai para a frente, a candidatura deve ir até ao fim. E, portanto, nós estamos aqui também para... Também sempre deixou bem claro que essa decisão caberia hoje ao Comitê Central. Sim. Caberia a nós, porque durante muito tempo colocou-se uma questão que era fora de nós, que se estava a colocar uma pressão sobre nós para respondermos à questão sobre a ida ou não às urnas. E eu tive que pedir... Tenho que compreender essa questão, tendo em conta a própria história da corrida presidencial do partido. Mas ao fim de 70 dias, dos 114 úteis que eu tinha, continuarem a pôr-me essa questão, eu tive que dizer não... As suas respostas nem sempre eram bastante claras, deixava algumas dúvidas nas entrelinhas. Pois, não podiam ser claras em definitivo, porque para terminar, diga-me, ainda não estava tomada. Qual é um bom resultado para si? Não sei, os resultados que o PCP teria, normalmente nestas situações, seriam um resultado interessante, mas é uma luta, como digo... O que é isso, um resultado interessante? 18%, mas seria
enfim, um bom resultado numa situação de eleições presidenciais que é particularmente diferente de outras eleições. É que nestas eleições só é eleita uma pessoa e, portanto, o comportamento dos eleitores é diferente. Portanto, a força eleitoral de um partido... será uma vitória, é isso que me está a querer dizer? 8% seria muito bom, porque aqui não se vai eleger uma parte de candidatos do PCP, outras do PSD, etc. Nas outras eleições, nas legislativas e nas autárquicas, quantos mais votos tem, mais pessoas se elegem. Aqui não é. Sonhar alto demais, 8%? Tendo em conta as sondagens e intenções de voto? Nós estamos aqui também para sonhar e para desafiar às pessoas uma participação ativa na concretização dos sonhos. Uma vitória, a sua vitória será a vitória do Partido Comunista? Sim, estão sempre ligados entre si os dois desempenhos. Eu nunca fiz essa separação, não fiz no passado, não faço hoje. É uma candidatura do PCP. Muito obrigada. Boa noite. A candidatura do PCP, António Abreu, a reafirmar que vai continuar na corrida a Belém, ou seja, vai às urnas no dia 14 de janeiro. Até lá, a campanha promete continuar na estrada. Ana Sofia Vinhas, em direto com o candidato António Abreu, um candidato que vai continuar até ao fim, como a Ana acabou de dizer. É uma decisão que foi tomada há pouco pelo Comitê Central do PCP e que acabou por surpreender a maioria dos analistas políticos. A greve da CP está a deixar os utentes desesperados. Ontem à noite a confusão chegou mesmo a instalar-se. A irritação entre as pessoas foi grande e a PSP teve que intervir para serenar os ânimos. Terminal de Benfica, hora de regresso a casa e os utentes da linha de Sintra esperam e desesperam pelos transportes alternativos. Eu tive que me sentar, eu estava quase a desmaiar quando me sentei, estou aqui há 3 horas. E este senhor não me deixou entrar, porque simplesmente de caminhonete. Resultado, filas intermináveis e pessoas cansadas. Satura as pessoas. Há quanto tempo é que está à espera da caminhonete? Há mais de 2 horas e meia, saio às 6h30, estou aqui. Chego a casa às 11 da noite. Agora a caminhonete está cheia, veio cheia, e agora vamos mamar aqui mais 2 horas. E quando o autocarro chega, instala-se a confusão. Falso alarme. Pouco tempo depois chega o outro autocarro e de novo a confusão. Cerca de 100 de polícias formam um cordão humano e tentam controlar as entradas nos autocarros, mas mesmo assim as queixas continuam. A confusão é que ninguém respeita a fila. Só isso. Os utentes queixam-se de falta de organização nesta greve dos maquinistas da CP que dura até amanhã, ao meio-dia. A CP disponibilizou 80 autocarros alternativos que não são suficientes, já que um comboio transporta cerca de 1.200 pessoas. Números à parte, fica o desespero de quem quer regressar a casa. E depois de ontem à noite, a greve da CP provocou o caos hoje em Lisboa. A greve paralisa as linhas suburbanas utilizadas diariamente por milhares de pessoas. Na linha de Sintra, por exemplo, a fila de pessoas que esperavam pelos transportes alternativos dava várias voltas à estação de Caminhos de Ferro. As críticas à administração da CP e ao sindicato dos maquinistas eram mais que muitas. O dia começou muito complicado para quem precisava de ir para Lisboa de transportes alternativos. Às 10 da manhã, centenas de pessoas ainda esperavam e desesperavam no Cacém para conseguirem um lugar num autocarro. Sempre era as greves acabarem, porque nós também ganhamos pouco e, no entanto, nós temos de se calar, não é? Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha, isto é um escândalo. Isto é um escândalo. Os maquinistas da CP usam e abusam dos utentes. Usam e abusam dos utentes. É um abuso isto? É um abuso completo. É um abuso completo. Esta greve, então esta última, tem sido um abuso completo. Porquê? Porquê? Porque fazem das pessoas uns autênticos carneiros, são os que nós somos. Uns carneirinhos. Mas há quem esteja já habituado às andanças da greve e tenta aproveitar o tempo de espera nas filas intermináveis. Deixei o tempo correr mais um bocadinho, que é para não ter que apanhar com a fila interminável que chegava à estação do Cacém. Mas dá para ler? Ainda deu para ler um bocadinho, sem dúvida. Já estive aqui na bicha, já desisti. Estive aqui mais de 45 minutos e isto não andava. E voltou? Fui cortar o cabelo, portanto, depois fui tomar um pequeno almoço e agora estou aqui. Agora está a andar um bocadinho mais rápido. Está a transtornar-lhe a sua vida? Com certeza, portanto, não só a mim como a toda a gente, não é? Portanto, nós temos os nossos empregos, temos os nossos compromissos também com os nossos patrões, não é? Portanto,
que acabamos por não os poder cumprir, não é? Para a maior parte dos utentes da linha de Sintra, a greve dos maquinistas significa chegar atrasado ao emprego. Ainda mais que esta manhã os serviços mínimos não foram assegurados e não circulou um único comboio. Os 80 autocarros alternativos não chegaram para as necessidades. E para continuar a conferir os efeitos desta greve junto dos utentes, siga agora em direto para a estação do Colégio Militar, onde está a jornalista Andréia Duarte. Boa noite, Andréia. Boa noite, Pedro. Neste momento o panorama aqui no Colégio Militar está muito mais calmo. São poucos os utentes que ainda estão à espera de um transporte alternativo, mas os que aqui ainda esperam, que já são poucos, lembro também que a greve que começou ontem e que vai continuar até amanhã ao meio-dia, teve uma adesão de cerca de 100% dos maquinistas. Digo também que esta greve, apesar da adesão, os maquinistas estão a reivindicar, dizem que a CP está a fazer alguma chantagem na medida em que só vai aprovar o novo regulamento de carreiras, também vir modificado os horários dos maquinistas. As pessoas que estão aqui a aguardar e que são poucas são aquelas pessoas que normalmente utilizam as linhas suburbanas de Sintra e vamos então tentar falar com alguém que está neste momento à espera de um autocarro alternativo. Muito boa noite, em direto para a TV. Está há muito tempo à espera de um autocarro? Cheguei agora mesmo porque já me precavi, já fui jantar, não aconteceu o mesmo que aconteceu ontem. Até que foi um caos ao tempo. Vamos então tentar falar com mais alguém. Boa noite, em direto para a TV. Está há muito tempo aqui à espera de um autocarro alternativo? Não, cheguei há bocado, mas isto está a melhorar. E esteve aqui ontem à noite também? Ontem estive aqui muito tempo, cerca de 1 hora. Quer dizer que o cenário ontem era muito mais complicado que hoje? Era muito pior porque não havia alternativos. Não havia alternativos aqui? Não. Havia poucos, não havia autocarros como está a ver agora. Muito obrigado. Lembro que a CP, apesar de estar a disponibilizar cerca de 100 autocarros alternativos, um comboio que leva na média cerca de 200 pessoas, o que significa que estes autocarros, apesar de serem 100 nas horas de ponta, não dão vazão às pessoas que aqui se encontram. Lembro também, dou uma informação de última hora, pelo menos há instantes, o trânsito estava completamente caótico, o que nos leva a pensar que as pessoas hoje trouxeram o seu carro até ao local de trabalho. Andréia Duarte, em direto da estação do Colégio Militar. Miguel, o que dizer desta greve da CP? Primeiro que tudo, que parece-me que os dados da balança estão desequilibrados. O Sindicato dos Maquinistas é um sindicato fortíssimo e, visivelmente, tem na mão a administração, porque consegue paralisar praticamente a cidade de Lisboa, quer dizer, as pessoas estão à espera, o trânsito automóvel que é um verdadeiro caos e, portanto, há aqui alguma coisa para que a administração da CP não está preparada. Segundo, que essa posição de força do sindicato, e sem pôr em causa o seu direito à greve, que é inteiramente legítimo, tem sido usada demasiadas vezes. E eu não sei até que ponto é que os maquinistas estarão conscientes não apenas do que estas populações dependem dos comboios, mas do que eles podem comprometer o futuro de uma empresa que é altamente deficitária e a própria aposta que o país devia fazer no transporte ferroviário, que é o único transporte de futuro, o único transporte não poluente e o único transporte adequado a megacidades como Lisboa já vai sendo. Finalmente, dizer uma coisa que pode parecer a despropósito, mas que este caos instalado aqui, estamos só a falar de Lisboa, mas podíamos falar do Porto também, com a greve dos maquinistas, de umas dezenas de maquinistas, demonstra até que ponto é que o planeamento urbano tem sido mal feito em Portugal. E como toda uma população de 2 milhões, que é quase 1/5 da população portuguesa, que vive ao redor de Lisboa, está nas mãos de umas dezenas de pessoas, o que é extraordinário. Muito bem, Miguel, já voltaremos a falar na segunda parte deste Jornal Nacional, depois de um curto intervalo. Até já. Paris-Dakar, piloto português operado em Las Palmas, pé esquerdo foi parcialmente amputado. Os contribuintes portugueses vão ter de pagar mais de 6 milhões de contos de juros por causa das dívidas dos hospitais às farmacêuticas. Os deputados começaram hoje a ouvir os credores do Ministério da Saúde. As associações das farmácias e a indústria temem o pior porque as dívidas batem recordes. Mas Manuel Arcanjo não pediu para já um orçamento retificativo.
contribuintes já pagavam 6 milhões de contos por ano de juros por causa da dívida atrasada do Ministério da Saúde às farmácias. A indústria farmacêutica vem agora reclamar outros 6 milhões. Uma simples conta de somar chega para a conclusão. São 12 milhões de contos de impostos gastos sem nenhum medicamento em troca. Contrariamente, digamos, àquilo que nós, a Apifarma, gostaríamos, tem vindo a haver cada vez mais empresas a recorrer, de facto, à banca. Os hospitais, em média, pagam os medicamentos mais de 400 dias depois do fornecimento. Quanto à dívida às farmácias, atingiu 139 milhões de contos. A dívida cresce todos os meses porque o Ministério da Saúde não paga 40% das receitas aviadas pelos doentes. Nos meses de Natal e de férias, os farmacêuticos não recebem nada para que os profissionais de saúde possam receber o ordenado completo. Em termos médios, exceto nos meses em que houve subsídio de Natal e em que houve subsídio de férias, em que praticamente não nos pagaram nada, mas em termos médios poderemos dizer que o ano passado o Ministério pagou-nos cerca de 60% do valor da fatura. Os deputados do Partido Socialista já tiveram na vida missões mais fáceis do que defender o Ministério da Saúde cara a cara com os grandes credores. Compreendo a preocupação da Associação Nacional de Farmácias, não compreendo a posição do PSD, que pede estas audições dizendo que é um descalabro e desde o primeiro momento esse assunto fica absolutamente encerrado porque já se percebeu que esse objetivo não vai ser atingido. Quais as soluções que nós gostaríamos de ver implementadas para 2001? Ou seja, permita-me que a primeira delas é que nos pagasse. A RTP não cumpre o necessário serviço público de televisão. A acusação feita ontem pelo ministro Jorge Coelho foi hoje subscrita pelo próprio primeiro-ministro António Guterres. Em declarações à TVI, Jorge Coelho explica que não se trata de uma crítica, mas antes de um incentivo. João Carlos Silva, presidente da RTP, também concorda com essa ideia. Ontem, o ministro Jorge Coelho entusiasmou-se e numa televisão privada disse que a RTP não cumpria o necessário serviço público. Mas hoje, também o primeiro-ministro disse o mesmo. Tudo quanto o ministro Jorge Coelho diz, não sei o que é que ele disse exatamente, estou a ouvir uma transcrição, mas tudo quanto o ministro Jorge Coelho diz é algo que, com toda a certeza, eu posso subscrever. Se subscreve esta afirmação, porque é que não é admitida a admissão da RTP, da administração? Eu não sei o que é que ele disse, só estou a dizer que seguramente o que ele disse deverá ter o meu... É um assunto... Portanto, aqui só vê críticas quem as quiser ver, porque o que Jorge Coelho quis mesmo dizer, afinal, foi outra coisa. Foram palavras que têm que ser interpretadas como incentivos para a RTP, como é óbvio, porque eu acho que a RTP tem um património enorme no nosso país, tem arquivos que nenhuma outra televisão tem uma estrutura de delegações em Portugal que nenhuma outra televisão tem delegações em vários países que nenhuma outra televisão tem. A RTP, com a empresa que tem, já ter tido no cabo um canal de notícias que tem bons meios para poder ter um excelente canal de notícias no cabo. São palavras de incentivo que, se a RTP o entender por bem, que as entenda assim, se não entender assim, é o problema da RTP, não é meu. Um problema que sobra para o presidente da RTP. Considero que é uma palavra de incentivo e de motivação. João Carlos Silva desdramatiza para não fazer mais estragos. E sobre esta questão, a TVI decidiu perguntar aos vários ministros que tutelaram a RTP ao longo dos últimos anos que medidas tomaram, de facto, para fazer da RTP um serviço público de qualidade. Veja as respostas. A pergunta era que medidas de fundo tomou para fazer da RTP um serviço público de qualidade. Jorge Coelho foi o primeiro nos governos PS a tutelar a RTP. Foi o ministro da televisão pública entre 1995 e 97. Mostrou-se indisponível para vir à TVI responder a esta questão. Seguiu-se José Sócrates, tutelou a RTP entre 1997 e 1999. Durante todo o dia esteve incontactável. Armando Vara foi o titular da pasta da comunicação social entre outubro de 1997 e setembro de 2000. Esteve também incontactável. Oliveira Martins, tutela a RTP desde setembro, esteve indisponível para responder à TVI. Miguel, Serviço Público de Qualidade, a culpa é da RTP ou é dos próprios ministros? É de todos. Eu penso que a culpa é de todos. Eu começo por dizer que sempre fui e continuo a ser partidário de um serviço público de televisão e logicamente, uma estação pública. Não defenderia 2 canais, mas isso já é uma questão de pormenor. Agora, penso que a culpa é, basicamente, tem sido muito das administrações, como é óbvio, mas tem sido sobretudo dos governos que não têm cerca
sistematicamente nomeiam pessoal da sua confiança política e não pessoal com competência. E, sobretudo, há uma coisa que a mim me faz a maior das impressões, é que se penso que administrar uma estação pública de televisão é o mesmo que administrar, por exemplo, a CP, ou uma fábrica de salsichas ou de cosméticos, não é a mesma coisa. E este vai e vem permanente dos gestores públicos, que dura já vários anos e que é um coto partilhado entre o PSD e o PS, conforme está um ou outro no poder, também tem passado pela televisão do Estado, ou seja, fica desempregado um boy em determinada empresa pública, não há onde o pôr, catrapumba, põe-se na RTP. E ele chega lá e ao fim de um ano começa a perceber o que é a RTP, nessa altura sai despedido ou vai para o outro lado ou é substituído. E, portanto, eu penso que não tem havido uma vontade séria de atacar os problemas da RTP. Penso, aliás, que já era tempo do assunto sair da alçada do Governo, qualquer Governo, porque eles se têm revelado totalmente incompetentes, e julgo que deveria ser a Assembleia da República a chamar a si a gestão, a nomeação de diretores, a nomeação de administradores e o controle orçamental da RTP. Isso não tornaria tudo ainda mais confuso? Não tornaria mais confuso, quer dizer, basta que a BBC é controlada pelo Parlamento, por exemplo, e os orçamentos da estação pública devem passar no Parlamento, quer dizer, e alguém deve responder por eles. Não faz sentido que a RTP orçamento, sei lá, 20 milhões de contos de prejuízos e chega ao fim do ano e tenha 60, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Alguém tem que ser responsável por isto, e, quer dizer, não é possível administrar o que quer que seja, desde a minha casa até a maior empresa pública do país, fugindo fora de um orçamento. A violência juvenil nas grandes superfícies comerciais tem vindo a aumentar em Portugal. É um novo fenómeno e surge em consequência da desagregação sociofamiliar e da ausência de respostas das autoridades. Para estes delinquentes, as superfícies comerciais servem de ponto de encontro e de alternativa à rua. A maior parte dos delinquentes que provocam desacatos nas superfícies comerciais é menores crescidos que encontram nestes espaços uma alternativa à rua. É onde hoje em dia se aglomeram as lojas, as pessoas, etc. Muitos dos miúdos, quando fogem, e mesmo quando fogem de casa ou de instituições, hoje em dia acabam por fugir para os centros comerciais. Dizia-me um miúdo há um tempo: eu fujo para os centros comerciais porque tem luz, está quentinho e tem gente. E se formos bem a ver, é o oposto, se calhar, daquilo que eles vivem. A luz pelo oposto ao escuro, as pessoas pelo oposto à ausência, e o quentinho por oposição ao frio que se calhar eles sentem no seu dia-a-dia. Um dia-a-dia longe da escola, da família e cada vez mais perto da delinquência. Alguns espaços comerciais, sobretudo nos grandes centros urbanos e suburbanos, são pontos de encontro para passagem de tráfico de droga e são pontos de encontro para uso ou abuso de crianças, de crianças e adolescentes, não só no tráfico de droga, mas em esquemas de prostituição infantil e juvenil. Há um ano atrás, as grandes superfícies comerciais contavam com a presença dissuasora da polícia. Agora, a realidade é outra. A resposta que nos tem sido fornecida às nossas empresas, é de que não há, digamos, elementos disponíveis para a prestação desse serviço. Ora, evidentemente que a presença de uma autoridade num estabelecimento é sempre um elemento, é uma presença dissuasora. À ausência da autoridade, junta-se a impunidade. A maior parte destes jovens nunca chegam a ser repreendidos. E o caso mais mediático de violência juvenil em grandes superfícies comerciais aconteceu precisamente há 6 meses no Carrefour. Um acerto de contas entre os seguranças e um grupo de jovens do bairro Horta Nova acabou em violência e vandalismo. Mas a administração do Carrefour garante que este foi um caso excepcional e que não há razões para alarme. Tudo começou e acabou com um acerto de contas entre um grupo de jovens do bairro da Horta Nova e os membros da segurança. Segundo a administração do Carrefour, este foi um incidente isolado provocado pela proximidade do hipermercado com bairros problemáticos. Nós entendemos que este é um problema que vem de fora para dentro dos centros comerciais. É um problema de natureza eminentemente social. É, consequentemente, um problema de ordem pública. Obviamente, pelo facto de termos um conjunto de bairros que possam ser um pouco mais difíceis junto do nosso centro, naturalmente que isso tem influência. Para prevenir casos idênticos, a administração do Carrefour está a apostar na formação do pessoal de segurança e na colocação estratégica de câmaras de vídeo. Por isso, garantem. Os nossos centros comerciais, como qualquer centro comercial neste país, são centros comerciais seguros, têm segurança e situações destas, obviamente, todos trabalhamos para que não aconteçam. Agora, e para não haver hipóteses de novos confrontos, o Carrefour espera também uma maior colaboração da Polícia de Segurança Pública. Foi assaltada mais uma bomba de gasolina, desta vez em Vila Nova de Gaia, numa área de serviço da Autostrada do Norte. 2 homens encapuçados ameaçaram um funcionário com uma arma e fugiram com o dinheiro.
Os assaltantes chegaram a estas bombas da Shell pouco antes da 1 da tarde. Como clientes normais, abasteceram 8 mil escudos de gasolina no Honda cinzento. Quando abordaram um funcionário da Caixa, já estavam encapuçados. Com uma arma exigiram-lhe o dinheiro, levaram um maço de tabaco e puseram-se em fuga. Ninguém deste posto de combustível, que fica na A1, no sentido sul-norte, confirmou a quantia que os assaltantes terão levado. Garantem, no entanto, que não houve qualquer tipo de violência. E como lhe disse há pouco, 10 soldados portugueses regressam hoje da Bósnia. Já acabaram de aterrar no Figo Maduro. Ela é que está, a jornalista Ana Leal. Boa noite, Ana. Boa noite, Pedro, mais uma vez. O C-130 já aterrou e posso dizer que os 10 militares que chegaram hoje da Bósnia já tiveram, inclusivamente, tempo de abraçar as respectivas famílias, que naturalmente estavam preocupadas e que se encontram numa outra sala aqui mesmo ao lado. Vamos falar com alguns deles. Muito boa noite. Era um regresso desejado? Foi um fim de missão. É sempre desejado um regresso. Ficou preocupado com as notícias que vieram ao público sobre a possibilidade de contaminação por urânio empobrecido? Não. É a segunda missão que eu faço, por isso não. Acho que não há motivo para alarmes. Foi a primeira vez que esteve em missão fora. Esteve preocupado alguma vez? Sentiu receio com todas estas notícias? Não, o único receio que tive foi de não poder, na altura, comunicar à minha família, assim como outros camaradas que estão no TO atualmente, de não poderem comunicar às famílias o que estava a passar, porque não me preocupou minimamente. O que é que lhes disseram no terreno sobre estas notícias, a nível de comandos? O que é que lhes disseram na altura? Na altura disseram que era indicado para cumprir a missão, tal e qual como foi cumprida, e não houve alarmes, não houve nada. Todos serenos, portanto? Eu penso que sim, e transmitir às famílias que não se preocupem, que está tudo sob controle. Penso que não há razão para tanto alarme. É da mesma opinião? Foi a primeira vez que esteve em missão? Fui sim, é a primeira vez que fui. Ana Leal, em direto do aeroporto de Figo Maduro, com o regresso de 10 militares portugueses estacionados na Bósnia. A Ilha da Madeira foi ontem surpreendida por uma derrocada sobre um elevador panorâmico que provocou um morto e 4 feridos. O acidente aconteceu em Fajã dos Padres, no concelho de Câmara de Lobos. Eram funcionários do restaurante situado na base da falésia, que tem uma altura aproximada de 300 metros. Tudo aconteceu por volta das 5 da tarde de ontem. Uma derrocada foi de encontro ao elevador panorâmico que serve a Fajã dos Padres através de uma encosta com cerca de 300 metros. Na altura, preparavam-se para subir 7 passageiros. Um morreu, 4 ficaram feridos, 2 deles com alguma gravidade ao nível de fraturas expostas. Outros 2 saíram ilesos do acidente. Um morto e 2 feridos graves, um bastante mais grave do que outro, mas agora em termos de avaliação o resto disso é um problema clínico. Há mais 2 pessoas também ligeiramente menos graves, o resto das pessoas saíram ilesas ou quase ilesas do acidente. A vítima mortal, uma jovem de 17 anos, e os feridos eram funcionários de um complexo de turismo rural que funciona na base da falésia. Estavam de regresso a casa após um dia de trabalho, quando uma pedra de grandes dimensões perfurou a cabina do elevador e atingiu os trabalhadores. Isto foi muito simples, que não se vê. Portanto, é tão rápido que praticamente não se vê. Portanto, caiu uma derrocada e senti-se um estrondo ali mesmo e já caí em cima. Portanto, ela quando se senta as pedras, quando ela toca em alguma coisa. E foi lá que tocou logo ali para... Você já estava dentro, os outros colegas como é que estavam? Entrar. Portanto, eu era o último a entrar. Entrou o penúltimo e já ia entrar quando, pronto, aquele caiu. Simplesmente... quase de ter saído ileso é que aquele atingiu mais o lado esquerdo que o lado direito. É deste local que parte e chega o elevador que ontem foi atingido. Condições atmosféricas, já que fazia muita chuva e também nevoeiro, deverão estar na origem do desabamento de pedras. O resgate das vítimas foi feito por um antigo elevador, uma espécie de frigorífico, acionado para o efeito. A Fajã dos Padres fica no concelho de Câmara de Lobos. O acesso ao local só é possível através do elevador ou então por mar. A vítima deste desabamento era uma jovem de apenas 17 anos e trabalhava no restaurante de Fajã dos Lobos há cerca de 4 meses. O elevador sempre lhe causara medo. Esta manhã a família da vítima ainda não conseguia acreditar na tragédia. Era grande a consternação esta manhã na casa de Lília Gonçalves, a jovem de 17 anos, vítima da derrocada sobre o elevador da Fajã dos Padres. A Lília tinha deixado a escola para trabalhar, o elevador sempre lhe metera medo. Muito maravilhosa, era muito carinhosa, sempre coisas para rir. Olha, não esqueças primeiro o que eu dizer.
Diga uma coisa, ela alguma vez tinha demonstrado medo em subir ou descer do elevador? Ela me disse que foi agora perto do Natal, que acho que eles foram deitar a comer aos animais e ela disse que aquele balançou medo, que nesse dia ela teve medo, mas claro que aquele, todos os dias aquele bem sabe deve descer com medo, mas bem sabe nesse dia foi mais que outro dia, acho que ela está com tua. As duas vítimas com fraturas foram operadas e estão em convalescença no Hospital do Funchal. Diariamente são muitos os visitantes na Feijão dos Padres, atraídos pelo local, fazem-no pelo mar ou pelo elevador. É a primeira vez que se registra um acidente do género. Não, nunca que eu soubesse, não. Enquanto trabalhou lá, nunca teve qualquer problema? Não, enquanto eu trabalhar, não. Uma vez estava temporal, mas não caiu nada, a gente íamos bem. A Maria de Fátima viveu 18 anos na Feijão dos Padres. Recorda-se de grandes derrocadas que nunca, felizmente, fizeram vítimas. Dispensa o elevador, prefere andar mais de 2 horas e deslocar-se a pé pela encosta. Lembra-me, eu fiquei quando caiu a tal derrocada grande, que ficou tudo com uma bomba de fumo. Lembra-me, eu estava em casa nesse daí. Viam muitas pessoas lá embaixo? Não, nesse tempo via só, era só o nosso casal. O casal da minha mãe era só mais irmãos que via. Os outros já não estava mais ninguém. Vocês como é que iam para a Fagem e vinham da Fagem? Era através daquele elevador pequeno? Não, a gente ia para a Fagem, era no Coelhau. Ia para a Meixa, era no Coelhau. A gente atravessava o Coelhau e depois ia para a Meixa, ia para a escola sempre. Subiam a falésia a pé? Sempre. A Feijão dos Padres, ontem marcada por uma morte devido a uma derrocada sobre o elevador panorâmico. A reportagem que agora lhe vamos mostrar bem se pode chamar crónica de um desabamento anunciado. Na semana passada, a TVI noticiou a crescente degradação de uma casa no centro do Porto e frisou a possibilidade desta vir a ruir a qualquer momento. Não foi preciso esperar muito tempo. A casa onde o Francisco Dias vive, desde que nasceu, acabou mesmo por desabar. No meio de tanto azar, o Francisco acabou por ter sorte. Não estava em casa quando tudo aconteceu. Quando chegou, foi este o cenário que se lhe deparou pela frente. Agora está desesperado, ficou sem nada e o alojamento temporário garantido pela assistência social é só até ao final deste mês. Agora estou sem casa, estou num alojamento temporário e este alojamento temporário é até ao fim do mês e depois não sei para onde é que vou. Porque O que é que pensa fazer? O que é que penso fazer? Eu estou numa situação desesperada porque este alojamento temporário é só até final do mês. E eu não tenho família, não tenho pai, não tenho mãe. A partir do fim do mês não sei para onde é que é de ir. Sabido é que até ao final do mês o Francisco vai ter de pagar 15 contos pelo alojamento. Como no café onde trabalha ganha pouco mais de 60 contos, a aflição aumenta. O Francisco diz que há muito que o caso foi exposto à Câmara Municipal, mas a solução não aparece. Fui entrevistado pela doutora Mónica, a coisa ficou encaminhada. A doutora Mónica disse que havia casas no bairro do Falcão, no Cerco do Porto, e mais um local que agora não me recordo. Depois, ao que soube, a doutora Paula Cochã parece que, não sei, acho que anulou isto. O porquê, não sei. Porque, afinal de contas, eu agora estou sem casa. Desde que nasceu, há 32 anos que vive nesta casa. Nos últimos tempos, os problemas não paravam de aumentar. A dificuldade em viver debaixo deste teto é tal que o Francisco se viu obrigado a manter 3 gatos dentro da casa por causa das ratazanas. Para já, e enquanto espera que o ajudem, os próximos dias não vão ser fáceis. O Francisco sai do trabalho por volta das 4 da madrugada e na casa de apoio social onde está alojado tem de sair todos os dias às 9 da manhã. A construção de um passadiço aéreo entre o Largo do Poço do Borratém e o Castelo de São Jorge continua a levantar polémica. Os moradores da zona do Castelo estão indignados e tentam evitar que a Câmara Municipal leve a cabo esta obra. Na zona onde vai assentar o primeiro pilar da estrutura, um pilar de 85 metros, já há ordens de despejo. Os sinos dobram por Lisboa, a Lisboa de sempre, a das colinas que os moradores desta encosta não querem ver adulterada. Em causa o polémico passadiço até ao castelo, uma obra assente num pilar de 85 metros no largo do Poço do Borratém. Daí nasce uma passagem aérea de 200 metros, segura no meio por outro pilar de 53 metros. No fim da viagem, a muralha do castelo. Junto ao local onde deve ficar o pilar central mora Luís Guedes.
Soube da obra quando lhe bateram à porta os primeiros levantamentos topográficos. O amor à cidade levou-o a recorrer às mais altas instâncias. Comecei por encabeçar uma queixa à Comissão a Bruxelas. Estou à espera que digam qualquer coisa e pelo menos trabalhem depressa. Entretanto, mandei 500 cartas para a intelectualidade da zona de Lisboa. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Cultura, os grupos parlamentares, todos receberam a carta de indignação. Todos sabem agora que os moradores do castelo não querem aquilo a que chamam um monstro em cima do telhado. Que isto não passa de um capricho do Sr. Presidente da Câmara, vir enfiar-nos aqui assim. Não é enfiar-me a mim, é enfiar à cidade um mamarracho deste tamanho. Um pouco mais abaixo, os efeitos deste novo caminho para o castelo já se fazem sentir. É aqui, no Largo do Poço do Borratém, que deve assentar o primeiro pilar. Para isso vai ser demolido o número 39, um prédio que é propriedade da Câmara Municipal. A ordem de despejo chegou em novembro e hoje já estão prontos a sair. Depois de muitos anos neste local, fica a tristeza e a incerteza. O filho está aqui há 60 e tal anos e agora após na rua dão-lhe 2 meses para sair, mais nada, não há condições nenhumas. Neste cantinho houve afinal pouca sorte. Na taluda deste largo saiu uma ordem de despejo. Afastem-se os lisboetas, que os turistas querem chegar mais depressa ao castelo. É aqui no número 39 do Poço do Borratém que deve nascer o primeiro pilar onde vai assentar o passadiço até ao castelo. Um pilar com cerca de 85 metros. Para que tenham uma ideia, 85 metros são aproximadamente 50 vezes a minha altura. Raquel Matos Cruz e Bernardo Magalhães, TVI. E agora um caso laboral, cerca de 90 trabalhadores ficaram sem emprego. A empresa de bicicletas onde trabalhavam, a Confercil, em Águeda, foi à falência. Os trabalhadores receberam uma carta da administração na passada sexta-feira a dispensá-los. Até agora ainda ninguém tem explicação para o sucedido. A Confercil, uma fábrica de montagem de bicicletas, fechou as portas e cerca de 90 pessoas ficaram desempregadas. Esta situação surpreendeu todos os trabalhadores ao receberem uma carta a dispensá-los. Foi surpreendente porque, portanto, não há bicicletas, ninguém contava com isto. O que acha que vai acontecer agora a todos vocês? Olha, não sei, sinceramente não sei. Sei que agora vamos para o Fundo de Desemprego e cada um depois tem que ver se arrasca da melhor maneira. Reunidos à porta da fábrica, os trabalhadores aguardam que lhes sejam pagos os subsídios em atraso, mas até agora a administração nada disse. Queremos saber como é que vamos receber aquilo que nos deve, os nossos direitos e, portanto, os subsídios, tudo isso. Já vos pagaram? Não, pagaram-nos, mas não o subsídio de Natal e, portanto, aquilo que temos os nossos direitos. Trabalho cá há 10 anos, meu marido já cá trabalhava, estamos cá os dois, ficamos no fundo de desemprego, ainda nem sequer a carta recebi, não sei como é que vai ser, tenho um empréstimo feito, tenho que aguardar. E os próprios patrões têm que dar a cara. E eles já passaram aqui de manhã, que eu já me cruzei com eles no meu carro, aqui muito perto, e não vieram dar aqui a cara. A surpresa foi geral, já que a fábrica tinha um grande volume de negócios, mas desde novembro, altura em que a nova administradora tomou posse, que as coisas andavam um pouco estranhas. Não sei as razões porquê, mas eu comecei a ver o sistema que isto não era funcionava. Porque a firma, quanto a mim, penso que foi descapitalizada. Para mim, isto já estava tudo. Já estava tudo. Não vale a pena falar mais nada. Já estava previsto. Nem a noite fria vai demover estes trabalhadores, ou melhor, ex-trabalhadores, que prometem manter-se em vigília ao tempo que for necessário, até que alguém lhes venha dar explicações. Nuno Mendes e Marisa Duque, a TVI, em Águeda. E no Alentejo, uma outra situação não muito diferente. As minas de Cercal fecharam há 3 meses e desde então 40 mineiros estão no desemprego. O único comprador da matéria-prima era a siderurgia, cujo encerramento já foi anunciado. O filão em causa tem minério para mais 30 anos, mas ninguém quer comprar a matéria-prima. A mina chegou a ter 350 trabalhadores. As últimas toneladas de ferro manganês saíram em novembro passado. As minas do Cercal fecharam as portas depois do único comprador, a siderurgia, anunciar o fim da elaboração. Ficámos sem emprego, é lamentável, mas isto é tudo coisas do governo. Fecharam-nos a siderurgia, porque esta empresa só fechou porque vão fechar os autoforros da siderurgia, que era o único que nos consumiu o minério. Os filões existentes têm minério para mais 30 anos de exploração.
Ainda assim, os 40 mineiros viram-se confrontados com o encerramento da mina. Estamos à espera do Fundo de Desemprego arranjar trabalho para a gente. Trabalhei lá há 33 anos, saí da escola, fui logo para lá. Pai, com 14, 15 anos, fui trabalhar para as minas. Eu não me considero velha e estou preocupada, né? Porque tenho marido na mesma circunstâncias que eu, estamos os dois na mesma empresa e estamos os dois no Fundo de Desemprego. Pronto, isto não é, porque se diga, não é vida, né? Isto é difícil arranjar emprego aqui com a sua idade? Sim, com a minha idade, com os problemas que eu tenho, é um bocado difícil, pois. Minas há muito poucas em Portugal e que não vão absorver estas pessoas, não é? Que vai ser extremamente difícil pessoas com mais de 45 anos poderem vir a frequentar cursos de formação profissional noutras áreas completamente diferentes que não estão minimamente preparados. As ofertas de emprego na região são praticamente nulas. Outras minas não existem e a idade destas pessoas já não permite ações de formação. Não é fácil, como diz, há pessoas que já têm uma certa idade, há pessoas que sempre estiveram ligadas, portanto, a este trabalho, mas penso que com a determinação dos próprios e, portanto, com o empenho de todas as entidades, penso que conseguiremos ajudar estes desempregados. Se eles estão a fechar as minas todas, os mineiros vão para onde agora? E depois com as idades que já têm, porque isto são pessoas já com muita idade, já avançada, não é? Muitos anos dentro da mina, que é o meu caso, 34 anos. As minas do Cercal chegaram a ter 350 trabalhadores. A pouca importância que os vários governos lhe deram e a forte oferta de minério do estrangeiro aceleraram o encerramento. Sigo agora em direto para Las Palmas, nas Canárias, no hospital onde está o Nuno Blanco, juntamente com o piloto português José Ribeiro, que ontem foi vítima da explosão de uma mina no Paris-Dakar. Boa noite, Nuno Blanco. Muito boa noite, Pedro. Estamos aqui em Las Palmas a acompanhar esta situação do piloto José Ribeiro. Como toda a gente sabe, sofreu um acidente no Paris-Dakar, quando uma mina explodiu e destruiu-lhe praticamente o pé esquerdo. O pé esquerdo já foi amputado, ficou só com a parte do calcanhar. As notícias, felizmente, são boas. O piloto continua a recuperar bem. Tem o apoio de 2 familiares que já disseram à TV, embora não quisessem dar a cara, não quisessem falar diretamente com a nossa reportagem. Dizem que ele já diz umas piadas e que para o que passou está com muito bom aspecto. Os médicos também trazem boas notícias, dizem que o piloto está a recuperar muito bem e se tudo correr com normalidade, ele poderá deixar este hospital e regressar a Portugal dentro de 48 horas para aí sim continuar a recuperação. Uma recuperação que poderá durar cerca de 6 meses para a adaptação da prótese que vai ser implantada ao piloto. Nuno Blanco, em direto de Las Palmas, a acompanhar a recuperação do piloto José Ribeiro. Eugênio Almeida, um dos mecânicos que seguia no Jeep. José Ribeiro foi hoje operado ao pé esquerdo, em Las Palmas, e tudo correu, tal como ouvimos há pouco o Nuno, tudo correu dentro do previsto. Segundo um comunicado da equipa médica, a situação clínica deste experiente navegador é globalmente satisfatória. José Ribeiro está agora mais otimista. Impressionante é a primeira palavra que surge quando se olha para a radiografia do pé esquerdo de José Ribeiro. Com o pé desfeito e a tíbia partida, muito trabalho teve de ser feito. Esta es la radiografía, tal como llegó el enfermo al paciente, se le practicó una radiografía y en ella ustedes pueden apreciar la gran destrozo que traía el antepié. Todo esto estaba totalmente abierto, con lo cual, y además vean ustedes aquí la fractura de la tibia. Y la amputación se hizo a través de este lugar. Porque de aquí para adelante, pues claro, la circulación estaba comprometida y ya no se podía lograr ninguna reconstrucción. El paciente, si todo cicatriza bien, pues podrá llevar su prótesis y hacer una vida normal. Neste momento, José Ribeiro encontra-se em estado estacionário e, se tudo correr como previsto, poderá ter alta daqui a 48 horas. Eugênio Almeida, um dos mecânicos que seguia no Jeep com José Ribeiro, não encontra explicações para o sucedido. Assegura mesmo que não se lembra de alguma vez ter sido avisado quanto à existência de um campo de minas junto à fronteira entre Marrocos e a Mauritânia. O acidente aconteceu quando saíram da pista para verificar uma avaria no veículo. A saída de pista foi fatal. 50 metros depois de passar o muro que separa Marrocos da Mauritânia, o Jeep que transportava José Ribeiro e mais 2 mecânicos explodiu. Eugênio Almeida, um dos passageiros, recorda a tragédia. Os soldados das Nações Unidas, presentes junto à fronteira, ainda deram o sinal de alerta.
mas quando quiseram regressar à pista, registou-se o acidente. Chamaram a atenção assim que nós íamos entrar dentro da pista. Fora da pista, 3, 4 metros, começaram aos gritos e parou-se imediatamente. Parou-se imediatamente. Quando ia recuar, foi quando foi pisada a mina, ao da frente do lado esquerdo. Eugénio Almeida não encontra explicações para a decisão de saída de pista, nem se lembra que lhe tenham falado num campo de minas junto à fronteira. Concretamente não sei responder a isso. Para que não vou estar a inventar, nem tão pouco. Não sei se a organização no roadbook tinha essa informação, se não tinha, por isso não posso estar a garantir isso. Um barulho no Jeep foi a causa para o desvio da rota. Nós tínhamos um barulho no carro, não é? Uma peça qualquer a fazer muito barulho, solta por baixo. No sítio onde isso não começou, a pista era muito estreita. Não dava mesmo, vinha muitas viaturas atrás de nós. Não dava não era prático parar, não é? Os 2 mecânicos que acompanhavam José Ribeiro no Jeep acidentado estão instalados num hotel em Las Palmas e aguardam por uma ligação aérea para Lisboa. Nesta mítica prova africana, esta não é a primeira vez que sucedem casos como este. Há 5 anos atrás, na província marroquina de Semara, Laurent Guégan, piloto de um caminhão da assistência da Citroën, morreu igualmente devido à explosão de um engenho militar. Ontem, na mesma província de Semara, José Ribeiro não conseguiu escapar a uma outra mina. O Dakar já vai na sua 23ª edição e com muitos casos por desvendar. A passagem da mítica prova africana por cenários de guerra e de conflitos contribui, obviamente, para mais problemas, como se já não bastasse a própria dureza desta competição, que compreende mais de 8.000 quilómetros. Os casos mais graves começaram a ser tornados públicos em 1991. O primeiro vitimou o piloto de um caminhão de assistência da equipa Citroën. Charles Cabane foi morto com uma bala na cabeça. Tudo se passou durante a noite, à saída de uma aldeia do Mali. Até hoje, nunca se chegou a saber se foi um ato de rebelião tuareg ou uma investida do exército do Mali. No dia 3 de janeiro de 1996, morre mais um piloto de um caminhão de assistência da Citroën. Laurent Guégan morre na província marroquina de Semara, no Saara Ocidental. Um incêndio que afinal foi uma explosão de um engenho militar. No dia 13 de janeiro de 1999, vários concorrentes caem numa emboscada perto da fronteira argelina. Pouco antes da chegada a Tichy, na Mauritânia, os veículos e os responsáveis por este incidente nunca foram encontrados. Em janeiro do ano 2000, mais uma situação de grande instabilidade nesta maratona africana. O rally é neutralizado em Niamey, depois dos organizadores terem sido alertados para uma ameaça terrorista lançada desde o Níger. Em 2001, José Ribeiro desvia-se cerca de 4 metros do percurso traçado no roadbook e uma mina explodiu. Foi precisamente no mesmo local que vitimou o francês Guégan em 96. Foi em Semara, no território marroquino, uma província de má memória. Apesar destes e de outros casos de ameaças, o Rally Paris-Dakar continua a ser a mais mediática prova da especialidade. Os pilotos e a organização têm, obviamente, conhecimento de todas estas situações, mas correr na mais mítica prova do mundo de todo o terreno parece fazer esquecer todos estes acidentes de percurso. Quase um ano depois do aparatoso acidente da dupla Carlos Sousa-João Luz, o drama voltou a ensombrar a delegação portuguesa, presente na 23ª edição do Rally Paris-Dakar. O campo de minas que vitimou o piloto português existe por causa de um conflito que dura há um quarto de século. É a disputa pelo Saara Ocidental, antiga colónia espanhola, ocupada por Marrocos em 1975 e reclamada pela Frente Polisário, a guerrilha do povo saharaui. Há 9 anos que as Nações Unidas tentam em vão organizar um referendo para a autodeterminação do território, considerado já a última colónia africana. É um vasto território desértico ao longo da costa atlântica, rico em fosfatos e recursos piscatórios, quase 3 vezes maior que Portugal. É também a última colónia africana, pelo menos é o que diz a ONU. O colonizador, neste caso, chama-se Marrocos. Até 1975, a terra dos sarauís chama-se Saara Espanhol, mas nesse ano, com a morte de Franco e a transição para a democracia, Espanha tem mais com que se preocupar. O poder colonial está de partida e Hassan II aproveita para lançar a Marcha Verde. 350 mil civis marroquinos rumo ao sul para ocupar o território.
A Espanha larga o Saara em fevereiro de 76. A Frente Polisário, apoiada pela Argélia, proclama a independência. O exército de Marrocos anexa o país. Mas na imensidão de um deserto muito pouco povoado, os guerrilheiros movem-se livremente e mantêm a pressão sobre as tropas marroquinas. Em 84, a Organização de Unidade Africana reconhece mesmo a República Árabe Saharaui Democrática. A guerra dura até 1991. Cessar-fogo e boinas azuis. Uma resolução das Nações Unidas marca o referendo sobre a independência para o início de 92. Mas o rei de Marrocos não permite a consulta popular. Hassan II quer recensear 120 mil presumíveis sarauís, na verdade, colonos marroquinos. Quem vota e quem não vota, eis a questão. Há 9 anos que a Minurso, missão das Nações Unidas, tenta chegar a um recenseamento que seja aceite por Marrocos e pela Frente Polisário. Em vão. A tensão aumenta nos últimos meses. Na semana passada, a Frente Polisário acusa Marrocos de ter violado o cessar-fogo em vigor desde 91. E embora já fosse a 6ª edição em que o país Dakar passava pelo Saara Ocidental, desta vez os guerrilheiros sarauís ameaçaram retaliar contra os participantes no rally. A ameaça foi retirada ontem, mas isso não impediu que José Ribeiro se tenha tornado na mais recente vítima de um conflito que dura há 25 anos. Miguel, depois do ano passado, Carlos Sousa, este ano José Ribeiro, o Paris-Dakar é de facto um rally mítico, mas também muito perigoso. Sim, a zona onde eles tiveram acidente ontem é a zona do muro que Marrocos construiu para defender a zona de fosfatos no Saara Ocidental dos ataques da Frente Polisário. É uma zona que toda a gente sabe que está minada, e é natural que esteja minada, visto que é o sítio onde os sarauís estendem as minas para os marroquinos. Portanto, aqui há um problema que é se a organização, se é verdade o que dizem os portugueses, que só se afastaram 5 metros da pista para reparar uma avaria e explodiu a mina, não há dúvida que é um problema causado pela organização, porque um roadbook que não permite aos concorrentes afastarem 5 metros sob pena de pisarem uma mina é um roadbook que não oferece condições de segurança e, portanto, é um percurso que não foi reconhecido com condições de segurança. Um outro mecânico diz mesmo que nem sequer foi avisado. Pois, diz mesmo que não é a versão da organização. A organização diz que avisou, que eles se afastaram bastante, que os soldados até os chamaram, mas que já não foi a tempo. Portanto, seria importante saber aqui se, de facto, há um erro da organização no traçado e na detecção de eventuais minas no traçado, ou se é um erro de navegação dos portugueses que se afastaram demasiadamente da pista, entrando fora de pista numa zona particularmente perigosa. E isso eu penso que os portugueses tinham a obrigação de saber e certamente que sabiam que aquela era uma zona perigosa. De qualquer das maneiras, a beleza deste rally vale a pena correr todos estes riscos? Bem, se as pessoas lá estão é porque acham que vale a pena correr estes riscos. Quer dizer, embora eles não estejam tanto pela beleza da paisagem como pela aventura automobilística em si, porque são 20 dias de condução de todo o terreno, no sítio mais natural para o fazer, que é no deserto. Para quem gosta desse tipo de condução é espetacular, é uma prova única no mundo, sem dúvida. Jorge Sampaio preferiu não comentar possíveis desistências de outros candidatos. Antes de conhecer a decisão do Comitê Central do PCP, o candidato socialista expressou o desejo de contar com o máximo de votos, venham de onde vierem. Jorge Sampaio está aberto a todos os apoios dos portugueses. Ao almoço, o Comitê Central estava já reunido, mas Sampaio não comentou o possível apoio do PCP caso António Abreu desistisse da corrida a Belém. Situação que se tornaria uma repetição do que aconteceu há 5 anos atrás, depois da desistência de Jerónimo de Sousa. Não devo comentar essas coisas, que cada candidato decide o seu futuro como entende, o que eu agradeço, e agradeço por antecipação, e a todos os portugueses que queiram votar Jorge Sampaio, isso obviamente que me toca muito. Quanto ao aviso feito ontem por Cavaco Silva de que um voto noutro candidato que não Sampaio seria um cartão amarelo ao governo, o candidato reagiu com naturalidade. É uma opinião de um português, e eu ouço a opinião dos portugueses com toda a atenção. São portugueses? É. Neste momento é. Podia ter sido outras coisas, não quis ser, é um português. Sampaio anunciou também uma nova divisa para a última semana da última campanha eleitoral em que tomará parte. É preciso um Portugal onde caibam todos os portugueses. Pequena para tantos apoiantes foi a Rua Moraes Soares, onde Jorge Sampaio fez uma marcha lenta muito concorrida. Chegado ao destino sem batuta, o mestre Sampaio concretizou um sonho sinfónico. Há pouco mais de 2 horas, Ferreira do Amaral andou pela Baixa de Coimbra. Sempre acompanhado pela mulher, o candidato já se mostrou mais à vontade nos contactos com os eleitores. O candidato em contacto com o potencial eleitor.
Um passeio pela Baixa de Coimbra, com chuva e muita gente de regresso a casa. Apertos de mão e beijinhos. Ferreira do Amaral e a mulher têm andado sempre os dois juntos na campanha. O candidato a presidente e a candidata à primeira-dama. Ferreira do Amaral já está mais desinibido no contacto com o eleitor. Hoje, na Baixa de Coimbra, o candidato a presidente conseguiu em apenas 8 segundos apertar a mão a 5 pessoas. Depois de ter passado cerca de 1 hora na Baixa de Coimbra, na caça ao voto, o engenheiro foi recuperar energias para o comício de mais logo à noite. Garcia Pereira garante que os trabalhadores têm uma situação má e que perderam muitos dos seus direitos. Tudo isto no dia em que o candidato dedicou o dia a encontros com sindicatos e comissões de trabalhadores. Este é o presidente e este, o candidato a presidente. Os dois na mesma sala, mas Garcia Pereira está em carne e osso. O candidato encontrou-se com o GT para traçar um cenário negro de atropelos aos direitos dos trabalhadores. A verdadeira supressão de direitos constitucionais que qualquer trabalhador, enquanto cidadão, tem e que têm estado a ser impedidos assim que ele transpõe a porta da empresa. Campos inteiros de atuação totalmente à margem das principais normas deste país, como seja a seleção e recrutamento pessoal, com a tentativa de obtenção de dados acerca da vida pessoal do trabalhador. O candidato é advogado de pelo menos 2 sindicatos da UGT. Quanto a Fernando Rosas, esteve esta tarde em Salvaterra de Magos. O candidato voltou a apelar ao voto dos comunistas e à união da esquerda. Salvaterra de Magos é uma autarquia governada por uma presidente independente eleita pela CDU. Hoje, ela, um vereador e o presidente da Junta de Salvaterra almoçaram com Fernando Rosas, o candidato a presidente da República. Eles dizem que não estão a apoiá-lo, mas sempre vão dizendo que ficam decepcionados com a desistência de António Abreu. Quem não está nada decepcionado é Fernando Rosas. O candidato apoiado pelo Bloco de Esquerda acha que agora a situação fica mais clara. Eu tenho uma mensagem para os eleitores da esquerda, das esquerdas em geral. E a mensagem é que exatamente escolham no dia 14, entre as duas candidaturas que estão no mesmo espaço político, que é o espaço político da guerra do Kosovo, que é o espaço político da situação política, entre essas duas, que têm diferenças, mas estão nesse espaço, e a outra que está à esquerda. Ou seja, que votem em si. Que utilizem a inteligência, que utilizem a sua sabedoria, que utilizem a sua experiência e que escolham. Um piscar de olhos aos votos da esquerda, na mesma altura em que o Bloco pode estar a preparar a equipa para as próximas autárquicas. A reforma fiscal do Governo continua a levantar uma onda de críticas. Agora foi a vez de Sousa Franco atacar as mexidas na lei dos impostos. Num artigo publicado hoje no Diário de Notícias, o antigo Ministro das Finanças diz que esta reforma fiscal é uma salada anticapitalista de extrema-esquerda. Quando era Ministro das Finanças, Sousa Franco começou a mudar a lei dos impostos. Tinha um projeto que é completamente diferente da reforma fiscal que foi agora apresentada pelo Governo. Nas palavras do próprio Sousa Franco, publicadas no artigo de opinião no Diário de Notícias, o executivo de Guterres herdou um programa social-democrático e europeu e da reforma fiscal fez uma salada anticapitalista de extrema-esquerda. Porque foi aprovada com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, a reforma passou do rosa ou do laranja para o vermelho retinto. Pina Moura e Sá Fernandes são os principais visados pela crítica. O fim do sigilo bancário é o principal ponto da discórdia. Citando o artigo da revista brasileira Veja, Sousa Franco defende que em qualquer país civilizado o segredo em relação às contas bancárias é um direito que não pode ser retirado ao cidadão. Não é o que acontece com as novas leis. Agora, diz o antigo ministro, é o mesmo que a polícia entrar na casa das pessoas, sem mandato judicial, com as clientelas políticas a incomodarem quem querem. No mesmo artigo diz que não está contra mais acesso à informação bancária, mas esta reforma fiscal do governo socialista, Sousa Franco, se fosse deputado, dizia não, não e não. Os sindicatos do pessoal de terra da TAP foram hoje dizer à administração que não aceitam o congelamento de salários decidido pela companhia aérea para este ano. A reunião durou toda a tarde e no final ficou marcado um plenário de trabalhadores para depois de amanhã.
A administração da TAP e os sindicatos do pessoal de terra decidiram retomar o diálogo interrompido a 13 de dezembro do ano passado, quando a administração da empresa anunciou o congelamento dos salários para 2001. O diálogo regressa, mas os sindicatos não abdicam da reposição do poder de compra dos trabalhadores para 2001. A situação da TAP não será resolvida ou sequer atenuada pela diminuição do poder de compra dos trabalhadores. Não estamos a exigir aumentos salariais, estamos a exigir a reposição do poder de compra dos trabalhadores que, entretanto, foram perdidos. E, portanto, essa é a base, naturalmente, de discussão, de convencimento e de discussão quer com a administração, quer com os trabalhadores. Uma exigência que a administração da TAP diz não ter condições para aceitar, por enquanto. Nós estamos dispostos a continuar o diálogo. Isso aí não há dúvida nenhuma. E o diálogo, sem dúvida nenhuma, passa por analisar claramente a situação da empresa. No momento que a empresa tenha condições, ela poderá conceder. A administração da TAP e os sindicatos voltam a reunir para a semana. Entretanto, esta quinta-feira, os trabalhadores da Transportadora Nacional reúnem em plenário. Regressa a esta altura. Centenas de manifestantes anti-Pinochet envolveram-se em confrontos com a polícia chilena. Os manifestantes saíram às ruas de Santiago para exigir uma vez mais o julgamento do antigo ditador. Confrontos numa altura em que são conhecidos mais pormenores das execuções sumárias durante a ditadura de Augusto Pinochet. Mais de 1 milhar de chilenos voltaram à rua para exigir o julgamento de Augusto Pinochet. O ex-ditador desafiou os tribunais ao não comparecer aos exames médicos que deviam apurar se está em condições de responder perante a justiça. A indignação é ainda maior depois das revelações feitas pelo atual presidente sobre os crimes da ditadura. A informação que he recibido é cruda e dolorosa. Uma informação que habla de muerte, sepulturas clandestinas, cuerpos arrojados al mar, a los lagos y los ríos de Chile. São informações recolhidas por grupos de direitos humanos e pelos próprios militares sobre o destino de mais de 180 desaparecidos na era Pinochet. Os familiares das vítimas exigem justiça. As centenas de manifestantes protestaram frente ao Palácio Presidencial de Santiago. Para eles, o presidente Lagos não passa de um palhaço por não ter levado ainda Pinochet ao banco dos réus. Mas a hora para o octogenário Pinochet enfrentar o julgamento pelos seus crimes ao longo de 13 anos no Chile parece estar próxima. Na Indonésia, quem já está no banco dos réus é Eurico Guterres, o líder das milícias Aitarak, que os espalharam o terror em Timor-Leste, foi hoje ouvido pela segunda vez num tribunal de Jacarta. Rodeado de fortes medidas de segurança e também de muitos apoiantes que reclamam a sua libertação, Eurico Guterres declarou-se inocente. Guterres diz que não fez mais do que lutar pela pátria indonésia. A acusação não tem sequer a ver com os crimes das milícias em Timor-Leste. Eurico Guterres é apenas acusado de ter mandado os seus seguidores recuperar as armas que lhes tinham sido retiradas pela polícia indonésia no ano passado em Timor Ocidental. Na Chechênia, o exército russo voltou a sofrer baixas no confronto com os rebeldes muçulmanos. Os separatistas mataram mais 4 soldados russos num ataque em Grozny. São números do exército russo. Os rebeldes dizem, no entanto, que mataram 8 soldados durante o tiroteio. Os militares, por seu lado, abateram um rebelde num outro ponto da Chechênia. As forças de Moscou controlam a maior parte da República do Sul do Cáucaso desde abril do ano passado, mas os rebeldes chechenos continuam a provocar muitas baixas entre os soldados russos. Já está a caminho do Médio Oriente o enviado especial americano para a região. Dennis Ross vai encontrar-se com israelitas e palestinianos e procurar um derradeiro entendimento para a paz. No terreno, os sinais não são muito animadores. Uma criança israelita ficou ferida num atentado e um palestiniano foi morto na Cisjordânia. A criança israelita de 12 anos foi atingida quando o carro da família foi emboscado numa estrada a norte de Jerusalém, perto de um colonato judeu. Osgueta está internado e recebeu a visita do primeiro-ministro. Ehud Barak falou dos objetivos da visita do enviado especial americano, que passam pelo fim da violência, mas perante um ferido de sangue judeu, falou também dos direitos sobre a terra prometida. We came here back after 2000 years to fight for our right to live here in the place where our forefathers created so much for the whole world, and we are determined to do that. O discurso de sobrevivência da espécie define também a reivindicação feita hoje pelo Hamas. O grupo radical islâmico assumiu a autoria do atentado de 1 de janeiro e ostentou o corpo do jovem suicida que fez explodir a bomba.
A manifestação juntou 3.000 estudantes da Universidade An-Najah que fizeram uma homenagem ao colega morto e cantaram slogans de apoio a novos atentados. A lista de mortos aumenta, sobretudo a dos palestinianos. Ontem à noite, um homem foi morto a tiro no decorrer de confrontos à pedrada com colonos judeus. O enviado americano vai a caminho para tentar algum tipo de entendimento, mas ninguém parece apostar nos resultados. I don't see that there are any possibility of success in this very short time. And therefore, let's wait and see what he has. Clinton deixa a Casa Branca no dia 20 e leva com ele a proposta que todos discutem, mas ninguém aceita. Na China, a abertura económica tem feito também aumentar a criminalidade violenta. Câmaras de televisão captaram o momento em que a polícia chinesa pôs cobro a um assalto em Pequim. A polícia acorreu a um alerta de tiroteio num restaurante da capital. 4 homens armados com pistolas artesanais e munidos de facas tentaram assaltar o estabelecimento. Depois de disparar tiros de avisos, a polícia interrompeu no restaurante e conseguiu dominar os assaltantes após uma curta resistência. As vítimas do assalto frustrado eram jogadores que se encontravam neste restaurante de Pequim, um restaurante que funcionava também como casino clandestino. O primeiro-ministro britânico foi hoje atacado com fruta podre, nem mais nem menos. Tony Blair foi apanhado no meio de uma manifestação de protesto contra a política britânica em relação ao Iraque. Um dos manifestantes atirou um tomate que acertou em cheio nas costas de Tony Blair. Indiferente aos protestos, o primeiro-ministro continuou a sua visita e inaugurou um novo colégio em Bristol. Certo é que nem todos os manifestantes tiveram a mesma pontaria, apesar dos protestos. Um mau dia para Tony Blair. A análise do material genético mais antigo encontrado até hoje está a pôr em causa a teoria de que a espécie humana teve origem em África. O ADN foi encontrado na Austrália num esqueleto humano com mais de 60 mil anos. A teoria científica que defende a origem da humanidade está a ser posta em causa devido a um achado muito importante. Na Austrália foi encontrado ADN num esqueleto humano com mais de 60 mil anos. This is a very important find for a number of reasons. The first is that this is the oldest human remains from which we've extracted DNA from anywhere in the world. A análise deste material genético põe em causa a teoria de que a espécie humana evoluiu a partir de África desde há 150 mil anos. Here we have someone who has a completely different type, who's completely modern, but in Australia. Os cientistas dizem que o esqueleto encontrado pertence a um grupo aborígene há muito desaparecido da Austrália. Dá pelo nome de Global Trends 2015, aponta às tendências globais daqui a 15 anos e foi preparado pela CIA. Nele, a agência secreta norte-americana faz as suas previsões e vê um mundo mais perigoso e a supremacia da América ainda mais forte. Cenários inquietantes mesmo para os aliados de Washington. O futuro já está a acontecer, mas dentro de 15 anos tudo se vai agravar. Cidades como Tóquio, México, São Paulo ou Lagos, na Nigéria, terão mais de 10 milhões de habitantes. Verdadeiras megalópolis onde viverão mais de 400 milhões de pessoas e às quais as infraestruturas existentes dificilmente darão resposta. As tensões sociais entre ricos e pobres serão explosivas. A fome vai estar mais presente que nunca. Não pelo esgotamento da capacidade de produção de alimentos, mas por ausência de políticas audazes que a poderiam combater. A falta de água e o esgotamento de alguns recursos vão estar na base de alguns conflitos regionais e irão gerar autênticos êxodos dos países pobres para o mundo rico, como já acontece com os latino-americanos nos Estados Unidos ou com os africanos e europeus de leste na Europa. Tanto mais que, como já é visível, a globalização favorece em primeiro lugar quem mais tem. E a América vai continuar a liderar. Apoiada nas tecnologias de informação, na capitalização bolsista, à custa das finanças do mundo inteiro, a sua economia deverá crescer a bom ritmo. Com esses recursos, vai aumentar a supremacia militar com uma nova geração de armas com que o resto do mundo nem sequer sonha. E bem pode vir a precisar delas. Deixados para trás, os desvalidos e marginalizados deste império consumista neoliberal bem poderão sentir-se tentados a aventuras. A ameaça de uma rede de criminalidade global apoiada na net está à espreita.
Narcotraficantes, traficantes de armas, especialistas em lavagem de dinheiro e novos terroristas têm vindo a cometer um crescente número de delitos cibernéticos. Este tipo de crimes, cometido por um pequeno número de especialistas informáticos de países do terceiro mundo contra os sistemas computadorizados dos países ricos, é um dos piores pesadelos dos americanos face ao futuro. O outro lado da moeda, a miséria que espreita sobre o mundo pobre, poderá desencadear epidemias e novas doenças que, inevitavelmente, chegarão também à porta dos ricos. Neste cenário ameaçador, valha-nos ao menos a certeza de que, no passado, outras previsões da CIA falharam rotundamente. Miguel, é um panorama inquietante para mais de metade do mundo. É uma visão linear e pessimista que, à primeira vista, é fácil de subscrever, mas a qual pressupõe um certo imobilismo, ou seja, que nada irá ser feito para contrariar este estado de coisas. E, portanto, é por isso que eu chamo uma visão imobilista e pessimista, talvez exageradamente pessimista. Vai mudar? Bom, o relatório da CIA diz uma coisa óbvia, que é que o futuro vai pertencer às nações que tiverem conhecimento, informação e tecnologia, e nesse aspecto o fosso vai continuar a separar-se, quer dizer, a grande arma do futuro é o conhecimento. E os Estados Unidos vão continuar a ser o país que detém os conhecimentos, que vai à frente. Mas as boas notícias é que os próprios americanos reconhecem que não serve de nada ser líder incontestado no mundo se não houver com quem compartilhar a riqueza, com quem fazer comércio e se tiverem que enfrentar uma série de ameaças e de perigos que decorrem dos marginalizados do sistema. Portanto, mais tarde ou mais cedo, alguma liderança americana, que eu não prevejo que seja a próxima de George W. Bush, irá perceber que tem que compartilhar com os outros o suficiente, pelo menos, para que o seu crescimento económico encontre sustentação no resto do mundo. Também há outras boas notícias. A América Latina vai crescer, aliás, já está a crescer. Poderá sair do estado de subdesenvolvimento que a caracterizou desde sempre, ao longo do século passado, do século XX. E da Ásia vêm as grandes incógnitas, sobretudo no que respeita à China, se a China vai continuar sem manifestar um expansionismo territorial fechado sobre si própria para garantir o seu crescimento, se a Índia terá ou não um conflito com o Paquistão e evidentemente, a solução russa. No relatório da CIA diz-se também que há uma hipótese, que é juntarem-se estes três, Índia, Rússia e China, contra os Estados Unidos. Muito bem, Miguel, obrigado. Boa noite e até à próxima terça-feira. Regresso agora a Paranhos, onde decorre a primeira reunião de uma associação de pais e familiares de militares destacados nos Balcãs. É lá que está o Vítor Pinto. Boa noite, Vítor. Boa noite, Pedro. De facto, já começou a reunião aqui na Casa da Cultura da Junta de Freguesia de Paranhos, uma reunião que juntou algumas dezenas de familiares e amigos. Como pode ver-se, a sala não é muito grande, está cheia, está praticamente cheia, com familiares e com amigos de militares que ou já estiveram ou alguns deles vão partir ainda este mês para os Balcãs. De resto, há um comportamento que se tem repetido, que é as pessoas que porventura tenham familiares que estão na iminência de partir para a Bósnia ainda este mês, preferem não dar a cara, preferem não emitir opiniões que tenham um nome e que tenham identificação. Ao contrário, as pessoas que porventura têm familiares, filhos ou familiares de outra espécie que já tenham estado na Bósnia, essas sim, normalmente apresentam as situações e sobretudo os receios. De resto, foi distribuída por aqui uma posição, uma carta que foi enviada ao Conselho Superior de Defesa Nacional, exatamente dos familiares que estão preocupados com os militares que vão partir ainda este mês. Dizem que não podem submetê-los a esta pressão psicológica, uma vez que eles têm conhecimento dos factos e não têm opção. Têm mesmo que se sujeitar à disciplina militar. É pedido que se seja reconsiderada e que eles possam eventualmente voltar atrás e não manter esse compromisso com a instituição militar. Curiosamente, essa carta é assinada da seguinte forma: em situação de desespero, familiares e amigos dos soldados de Santa Margarida. A reunião neste momento está no início, está a ser feito um resumo histórico. Dentro de instantes os pais e os familiares e os amigos vão poder manifestar as suas opiniões e porventura daqui saírem algumas conclusões e algumas das tomadas de posição para pressionarem o governo e as instituições militares a suspenderem o envio de mais tropas para os Balcãs. Para já é tudo, Pedro. Vítor Pinto, em direto de Paranhos, com as preocupações dos familiares dos militares portugueses destacados para os Balcãs.
No Benfica, a Gelvila formalizou hoje a rescisão com o clube. Parco em palavras, o antigo preparador físico encarnado escusou-se a dizer se fica em Portugal, no Sporting ou em qualquer outro clube. Custou, mas foi. Pouco mais de uma semana após ter anunciado a sua saída, Angel Vilda assinou a rescisão do contrato com o Benfica. Foi durante uma reunião com a direção, que durou cerca de 1h30, à saída da qual o preparador físico espanhol foi parco em palavras. Só tenho que dizer que o acordo foi assinado. Por lo tanto, a ligação com o Benfica foi, neste momento, anulada de duas partes, ok? Por que demorou tanto tempo para chegar a acordo? Só tenho que dizer isto, sentir-me muito obrigado a todo o mundo, dar as graças a todo o mundo por lo bem que se portaram comigo. Não há mais declarações. Há hipótese de volta de... Há hipótese de... Muito obrigado. E mais não disse Angel Vilda, que assim se recusou a falar sobre a possibilidade de ir para o Sporting se José Mourinho for o treinador escolhido pela SAD Leonina. Vilda desvinculou-se do Benfica na tarde em que a equipa encarnada fez o último treino de preparação para o jogo com o CSKA, o encontro de apresentação oficial dos dois reforços brasileiros, Roger e André. No Sporting, Rodrigo Fabri vai mesmo ficar em Alvalade até ao final da temporada, cumprindo o prazo de empréstimo negociado com o Real Madrid. O jogador brasileiro gostaria de prolongar o seu vínculo ao clube de Alvalade, mas considera estranho que num curto espaço de tempo tenha passado de dispensável a titular no clube do Lino. Rodrigo Fabri está de pedra e cal no Sporting até ao final da temporada, mas o avançado brasileiro teria muito orgulho em ficar em Alvalade. Depois do término do meu contrato, é muito cedo ainda para a gente... a diretoria nem colocou sua posição ainda. Para mim seria um orgulho defender as cores do esporte. Sempre disse que a primeira opção era ficar no esporte, mas infelizmente, como a minha situação estava muito difícil, eu não estava vendo perspectiva nenhuma de jogar, eu preferia sair. Agora mudou completamente minha cabeça. Rodrigo Fabri ameaçou mesmo bater com a porta se não jogasse. Agora, o avançado brasileiro está mais confiante e sente que a exibição frente ao campo maiorense mudou a sua situação em Alvalade. Como é que é passar de dispensável a titular no Sporting? Mais uma prova de como o futebol é estranho, né? Do dia para a noite as coisas mudaram na minha vida no esporte de tal maneira que ontem eu estava com o pé fora do esporte e hoje eu estou com os dois pés dentro, né? Entretanto, a equipa do Sporting começou a preparar o jogo com o Marítimo no campo número 4 do Estádio Nacional. Cáceres mostra veia goleadora, mas os dois reforços chilenos ainda estão à espera dos resultados dos exames médicos. Destaque também para a chamada de 3 jovens da equipa B, Paito, Santa Maria e o Cine, que mostraram bons pormenores. O Sporting quer fechar a primeira volta com uma vitória na Madeira. A grande dúvida é saber se Peter Schmeichel será convocado desta vez. O Paços de Ferreira classificou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal ao ganhar por 3-2 o jogo de desempate frente ao Alverca. Na partida realizada no Ribatejo, as equipas tinham empatado a 1 golo. Numa vitória sem discussão, o Paços de Ferreira chegou-se à frente no marcador aos 37 minutos, através de Zé Manel na recarga de um penalti desperdiçado por Leonardo. O Alverca regressou para o segundo tempo com uma aparente disposição mais atacante. Viveros consumou a intenção da equipa ribatejana. Depois da grande penalidade falhada, Leonardo não perdoou mais e antes do quarto de hora do tempo regulamentar, começou por desfazer a igualdade. 20 minutos depois, o implacável Leonardo acabaria por tirar todas as dúvidas quanto ao vencedor da eliminatória. Através de uma grande penalidade, o Alverca reduziu para 3-2, já perto do apito final do árbitro. Sven-Göran Eriksson deixou de ser treinador da Lazio de Roma. Depois do porta-voz do clube ter garantido a continuidade do técnico, Eriksson apresentou a demissão devido à contestação dos adeptos. O campeão italiano está sem treinador. A seleção inglesa prepara-se para receber Mr. Eriksson já em fevereiro. O técnico sueco terminava contrato com a Lazio em junho, mas a pressão dos adeptos, que o acusavam de estar desconcentrado, também os maus resultados, ditaram a decisão do treinador, que não demorou muito a ser tomada. O motivo principal é os resultados que não vengono. Il risultato nel calcio è tutto, quasi tutto oggi. Facciamo fatica come squadra, per questo ho deciso questo
in macchina quando sono quasi arrivato a Formello stamattina. A Lazio perdeu no último fim de semana com o Nápoles, em casa, está na 5ª posição da Série A, a 11 pontos do líder, e está também sem treinador. Dinosof, Roberto Mancini, um dos dois pode suceder a Sven-Göran Eriksson. O antigo treinador do Benfica fecha este Jornal Nacional. Ele regressa amanhã um pouco antes das 8. Boa noite. Este programa é patrocinado por Sensodyne, branqueamento suave.